Eu voltei e fui até ele. Eu não sabia, mas ele ia morrer depois de 1 semana e meia. Meu Deus. Então Deus foi perfeito. Quando eu cheguei até ele, eh, eu fui na igreja pregar antes e me deram um relógio no final da pregação. Falou: "Eu senti de Deus mandou dar esse relógio pra você". Depois eu peguei, coloquei no bolso e falei: "Amém". Eu não uso relógio, não tenho muita frequência de usar relógio, mas eu entendo que é algo. E aí eu peguei aquilo e não tava funcionando. Eu falei: "Senhor, mas nenhum relógio que funciona, só tá difícil, hein". Peguei aquele relógio. Eu falei: "Vou pelo menos tentar vender, né, me auxiliar alguma coisa aqui". Quando eu cheguei na relojaria, o rapaz falou: "Você não conhece esse relógio, não?". Eu falei: "Não". Ele falou: "Não, é assim, ó". Aí ele fez assim, né, aí ela voltou a funcionar. Ele falou: "Isso aqui é caro, rapaz. Isso aqui é caro". Eu falei: "Ah, então eu vou vender". Aí na hora veio a voz de novo: "Não, você não vai vender. Você vai entregar pro seu pai". Fala Próspera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Prosperando na América, onde nós realmente trazemos pessoas aqui especiais para que ajudar você. E o nosso intuito com esse canal é ajudar você, empreendedor, você que busca ter um resultado na América de sucesso. A gente vai sempre trazer convidados aqui para te ajudar. Então já aproveita e compartilha. Se você deseja prosperar na América, deixa seu comentário, compartilhe com outras pessoas que também desejam prosperar aqui nos Estados Unidos. E também deixa seu like aqui já nesse programa que a gente vai estar fazendo aqui hoje. E hoje eu tenho um amigo ilustre para apresentar para vocês. E no final dessa entrevista eu tenho um presente para você que vai ficar até o final, tá? Então aguarda até o final que vai ter um presente mega especial para você. Na verdade vai ter 2 presentes especiais. Então já deixa o like e eu vou apresentar agora esse grande amigo que eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Prosperando na América, o meu amigo Erlan Salomão. Muito obrigado, querido, por ter aceitado. Um prazer, Fernando. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tenho certeza que essa participação aqui vai elevar o nível espiritual de muitas pessoas. Obrigado a Amém. você que está em casa e vai nos assistir aqui também. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para tua vida. E através do que nós vamos falar aqui, eu creio que haverá uma intervenção divina. Obrigado novamente, Fernando. É um Amém, prazer querido, novamente estar amém. aqui. Fiquei muito feliz pelo convite e creio sim num propósito de Deus com esse Amém. podcast. Eu vou apresentar para vocês agora, então, quem é o Erlan Salomão, tá? Uma apresentação breve aqui para vocês. Então, eu tenho a honra de receber esse grande amigo. É um homem de fé, que é sensível à voz de Deus e com uma missão muito clara: restaurar vidas e identidades através da palavra do poder do Espírito Santo. O Erlan, ele é engenheiro de formação, foi empresário durante alguns anos no Brasil, mas decidiu deixar os seus planos para atender ao chamado profético. Então, desde então, a sua vida ganhou um novo significado. Ele é casado com a Keila, pai da Sarinha. Erlan tem vivido uma jornada de escuta muito sensível à voz do Espírito Santo, sendo moldado diariamente para cumprir o seu propósito. Então agora também, né, eu tive a honra de estar no lançamento, né, deste livro aqui que a gente vai estar falando aqui para vocês hoje. Você tem um pai. Ele lançou esse livro, eu estava lá no lançamento. E também temos esse outro livro aqui que a minha esposa foi no dia do lançamento e também deste que é A Voz de Deus nos sonhos, desvendando o propósito. Então ele compartilha, né, como Deus fala conosco enquanto dormimos, e agora lança o seu segundo livro, Você Tem um Pai, uma obra profunda sobre restauração de identidade, cura de traumas e reencontro com o amor do Pai Celestial. Então a sua principal missão é tornar a voz de Deus audível para essa geração, trazendo cura, reconexão e esperança para todos que desejam ouvir o chamado do Pai. Erlan acredita que Deus está de braços abertos para receber de volta todos os filhos que o mundo tentou roubar. Então seja mais uma vez bem-vindo, Uau. profeta Erlan Salomão, que este bate-papo inspire e transforme muitas vidas hoje. Grato por essa oportunidade. Erlan, Muito muito bom estar legal. aqui. A gente já vai entrar no assunto do livro, mas eu queria conhecer um pouco mais da tua história Ok. antes, cara. Como é que foi a tua história no Brasil? O que te fez vir pra cá? Fala pra gente aí, pro pessoal ouvir. Fernando, eu venho de uma família muito simples, no geral. E fui abandonado inicialmente 2 vezes pelo pai biológico. Então, Nossa. assim, o meu início, desde quando criança, foi um início bem traumático. Carregado de abandonos, carregado de busca por identidade própria. E já nesses abandonos, eu já estava procurando algo na minha vida que nem eu mesmo sabia o que que era. E eu estava no interior da Bahia, então eu sou baiano de nascimento. Poucas pessoas sabem disso por Eu não conta do sabia. sotaque. As pessoas falam: "Não, você não é baiano". Não, sou baiano sim, de Vitória da Conquista. Então, minha mãe foi para São Paulo para buscar, Fernando, uma vida melhor, enquanto ela me deixou com os meus avós na Bahia. Certo. E a grande realidade é que naquele momento eu já estava vivendo o primeiro abandono. E eu ainda não concebia por causa da idade, que eu era criança. E ela foi para São Paulo
E eu fiquei com meus avós. Caraca. E ela arrumou um trabalho, ela conseguiu se alinhar profissionalmente em São Paulo e depois foi me buscar. Só que nessa, Mas quando ela depois me... de quanto tempo, você lembra? Fernando, eu acredito que deve ter sido aí por volta de uns 3 anos, entre 2 anos e 3 anos. Nossa, muito Ela tempo, cara. começou a fazer alguns serviços de costura Sim, e ela conseguiu um ajuste. Só que eu, inicialmente, eu não imaginava o que estava me esperando em São Paulo. sim. Eu não concebia ainda. E quando ela foi me buscar, ela me leva pra morar com um padrasto, né? Então, assim, eu glorifico a Deus pela vida de você, pai, que tá cuidando de um filho que não é biologicamente seu, e dá amor, dá carinho, né? É um desafio pra você que tá cuidando, mas também é um desafio pra criança. Sim. Porque naquele momento eu tava entrando num lar e cada pessoa, Fernando, carrega níveis de frustração, níveis de dores, né? Eu não sabia naquele momento ainda, mas o meu padrasto, ele tinha alguns problemas, inicialmente com as emoções dele, né? Ele fazia uso de bebidas alcoólicas, às vezes num índice muito alto, né? E eventualmente ele ia em alguns encontros de religião de matriz africana. Sim. E aí ele dava espaço também para algumas entidades que eventualmente eh, ocupavam o corpo dele. Então eu entrei para essa realidade, uma realidade de muita escassez, uma realidade que não havia proteção. Você perguntou, né? Você quer conhecer um pouquinho mais de mim? É Sim. impossível eu falar do presente sem antes a gente voltar Na raiz, né? na raiz, exatamente. Então eu fui para aquele lar e eu tava feliz porque eu tava com a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tava sofrendo questões que eu não sabia por que tava passando por aquilo, Sim. né? Às vezes ele descontava muita raiva em mim, eu apanhava com muita frequência, era muitas surras, inclusive eu tenho marca ainda às vezes, Nossa. até hoje de alguma coisa ou outra que eu passei no passado. Então, e eu questionava muito o amor da minha mãe naquela época, eu questionava, na realidade eu não fazia menção de que houvesse um Deus, porque se de fato havia um Deus, por que eu estava passando por toda aquela situação? E se houvesse realmente um Deus, ele nunca seria o meu pai. Uhum. A palavra pai, pra mim, naquela altura, não fazia nenhum tipo de significado. Na verdade, era totalmente o oposto, né? Você queria pai, você É, já tinha é, rejeição, né? tinha rejeição. É. Então, assim, ele foi uma pessoa que, depois eu fui entender, ele passou por muitas dores, saiu de casa muito cedo, Uhum. né? Ele passou por muita dificuldade, teve que amadurecer muito rápido, o meu padrasto. Uhum. Então, assim, talvez eu estava esperando algo dele que ele não poderia me oferecer. Mas era difícil pra mim, enquanto criança, entender isso. Quantos anos você tinha nessa época? Na época eu tinha 7 anos, 8 anos de idade. Nossa. Então, e eu crescia com a minha irmã depois minha mãe teve uma irmã com ele, então ele era minha irmã por parte de mãe. Então assim, então já havia uma diferença muito grande de tratamento. E eu lembro até hoje que eu começava a ver essa diferença, minha irmã era tratada de uma forma, eu era tratada de outra, como se de fato eu fosse um excluído naquele momento. Uhum. E a minha cabeça, basicamente, eu não tinha concepção do que estava acontecendo. Eu só conseguia me lembrar das surras, das dificuldades. Eu lembro de momentos, por exemplo, quando, às vezes, num domingo, num sábado, era por volta de 9 horas da manhã, e aí um dia que talvez você quer ficar um pouco mais na cama, e ele chegou vezes de virar a beliche para que eu acordasse, porque ele não admitia ter uma pessoa em casa que ficasse dormindo, né? Sim, sim. Na concepção dele, ele trabalhava, mas ele não... Ele considerava aquela atitude um ato de vagabundo. Sim. Então, assim, e foram vários fatos que ocorreram. Eu acredito que se a gente passar 3 horas falando dos fatos, eu não vou conseguir externar o tamanho da dor e do grito vazio e silencioso que eu tinha. Uhum. Saía muitas das vezes, chorava. Só que um fato que me chamou muita atenção, isso no passado, eu falo que a minha história ela tem 3 etapas. Uhum. Essa é a primeira etapa. Então, eu lembro que eu não sei se toda criança, não sei se você era assim quando você era criança, não sei se você era assim, mas eventualmente eu pegava um copo, um prato, algo, às vezes caía no chão. Eu não Sim. sei se é ausência de atenção. Sim. Eu lembro que eu peguei uma jarra de suco, e era de vidro, essa jarra caiu no chão. Nossa. E ele tava, né? Então era um temor muito grande na realidade. Era Eu, medo mesmo, né? eu tinha um medo muito grande de fazer Pavor. algo errado Sim, e de repente atrair a atenção dele pra mim, porque eu nunca sabia qual seria a reação dele sim. diante de cada ação que eu tomasse. Eu vivia dessa forma. Então eu peguei aquela jarra, caiu no chão. E eu lembro que nesse dia, ele me fez lamber o chão, Meu Deus. em meio aos cacos de vidro, né? E eu lembro, minha mãe estava próximo de mim, e minha mãe, não faz, mas ele exercendo o domínio,
do homem, então, Aham. e, cara, que eu não sabia a profundidade daquilo, mas aquilo marcou muito meu coração. Meu Porque eu assumi uma Deus. identidade, né? Eu não sei que identidade, vou até falar pro pessoal que tá vendo, eu não sei que identidade que as circunstâncias ao seu redor têm feito você assumir. Porque as circunstâncias, Fernando, às vezes, elas acontecem à nossa volta e a tentativa delas é moldar a nossa identidade, nos fazer nos esquecer quem nós somos. Uhum. Né? Mefibosete, por exemplo, ele estava em Lodebar esquecido. Quando ele volta, quando Ziba busca Mefibosete e leva até Davi, ele vai dizer a Davi assim, né, o que faz? O que você viu num cachorro como eu? Uhum. Então ele se autodenominou um Um cachorro cachorro. por conta do ambiente e da realidade que ele assumiu como a identidade dele. Sim. Então aquilo, na realidade, era uma tática maligna já se iniciando na minha vida para mudar a minha identidade de filho. Uhum. Então, em outras palavras, no contexto espiritual, o diabo ali ele não estava dizendo: olha, você não é filho de Deus, você não tem pai. Você é um cachorro, você é alguém que. Então, aquele era o meu lugar naquela casa, naquele Alguém que se momento. derruba alguma coisa vai lamber o chão com vidro. Então vai distorcendo a identidade, né, da sua identidade para que você não se reconheça Deus como um pai, e aí preparou primeiro o primeiro pai que te abandonou, depois a sua É, mãe te traz para um padrasto que te maltrata, fazendo você lamber o chão com caco de vidro. Então, tipo assim, você pega asco daquilo e fala: "Cara, não tenho pai, é, eu não quero, eu não não. quero um pai". E automaticamente você assume uma identidade de, tipo, como você falou, né, de não ser filho. E essa eu acredito que é a nossa É, primeira e mais forte identidade que deve ser ativada. exatamente. É tão sério o que você está falando, Fernando. Por exemplo, Jesus, antes de exercer o ministério dele nessa terra, Aham, antes até mesmo de ser provado pelo diabo no deserto, ele, quando vai ser batizado, cara, eu acho isso lindo. verdade. Eu acho isso lindo porque Deus fala do céu com ele. Esse é o meu Hum, filho amado, em sim. que eu me comprazo. Então, o céu tem uma expectativa constante de que você, quando se olha no espelho, você saiba que você é filho de Deus. Sim. Então, antes de qualquer atividade messiânica de Jesus, primeiro ele foi encontrado como filho de Deus. Antes de tudo. É Deus falando que eu não preciso provar nada pra ninguém, ou até mesmo pra ele, pra ser filho. O filho vem antes de provação nenhuma. Uhum, O filho vem antes de aceitação da terra nenhuma. O filho já é algo que já foi determinado e aceito antes mesmo de você nascer. uhum. E hoje nós estamos perdendo. E, Fernando, não é somente na área emocional. Por exemplo, existem pessoas que estão investindo nesse país, pessoas que quebraram uma, duas, três vezes, não tem mais o desejo de continuar investindo. Por quê? Porque ela quebrou o trauma daquela quebra, que talvez gerou um déficit financeiro, trouxe um medo muito grande. Sim. Distorceu a A identidade de identidade. próspero. Sim. Então ele não consegue se visualizar como uma pessoa próspera, porque aquela quebra do passado quebrou isso na vida dele. Então, esse tipo de distorção de identidade acontece em várias áreas da nossa vida. Pessoas que separaram em relacionamentos anteriores, Fernando, Uhum. e hoje não tem um bloqueio muito grande para se relacionar ou para casar de novo. Então a pessoa ela teve quebras em relacionamentos anteriores, aquelas quebras distorceram a identidade de que ela foi chamada para ser feliz, para constituir família, para ser abençoada, para ter gerações. Então foi quebrado lá atrás. Sim. Então são distorções de identidade. Se você fizer uma avaliação um pouco mais a fundo, eu falo disso no livro, se você for lá no Jardim do Éden, quando a serpente aparece para Adão e Eva, a tentativa dela foi: Deus disse isso mesmo para você? É uma distorção de identidade, tentando descredibilizar a voz de Deus. Sabe? Então, assim, é uma tentativa maligna desde sempre Sim. de distorcer a nossa identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim e para onde eu vou. Se Perfeito. eu não sei que sou filho, eu não tenho o direito de sentar à mesa, Uhum. de assinar o contrato, de ter a minha herança, de saber tudo aquilo que Deus tem para mim. Uau. Então, o medo maligno é esse, que você entenda quem você é. É por isso que a Uhum. tua pior luta vai ser contra você diariamente, não é contra o que tá ao teu exterior. Porque o diabo não quer que você saiba quem você é. E eu não tô colocando o homem no centro. Não é sobre o homem, é sobre Deus, mas o homem precisa saber quem ele é em Deus. Isso. Se você sabe disso, nada mais te para, o que você faz prospera, você vai ser como aquela semente do Salmo de número 1. Porque a semente que é plantada junto ao ribeiro de águas, essa semente, ela cresce, vira uma árvore, dá frutos, prospera e tudo quanto faz é bem sucedido. Uhum. Porque ela está plantada onde ela sempre deveria estar plantada, junto ao ribeiro, Cumprindo o propósito dela. cumprindo o propósito dela. E uma pessoa que não tem a identidade fortalecida e a principal, que é ser filho de Deus, ela não consegue cumprir o propósito dela. Não consegue. Fernando, então, eu basicamente hoje eu entrei em crises interiores muito grandes. Eu já experimentei inícios de depressão naquele momento. E a minha expectativa, ainda existia esperança de que algo pudesse acontecer diante daquilo tudo. Né? Nesse momento, o meu
pai biológico aparece de novo. Nossa. E aquilo gera uma esperança muito grande no meu coração. Tipo, vai me salvar. Vai me salvar. Uhum. Só que ele aparece, ele permanece por 2, 3 meses no máximo e me abandona de novo. Meu Deus. Então, o segundo abandono, eu acredito que foi ainda pior do que o primeiro, porque no primeiro abandono eu não coloquei expectativa nele. Mas o segundo abandono eu coloquei, porque eu já era maior, eu tinha aproximadamente 8, 9 anos de idade, então eu coloquei uma expectativa. E quando ele me abandona, aquilo mexe muito comigo, Não, imagina. né? Então, o meu coração se entristeceu demais. Meu Deus. E eu comecei a aceitar aquela realidade. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, Fernando, é quando nós aceitamos a nossa realidade. Eu não sei as pessoas que estão assistindo que realidade que você tá hoje. Mas aceitar uma realidade que o céu não definiu pra você é totalmente errado e equivocado. Nós não podemos aceitar realidades que o céu não definiu pra gente. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que eu tô aceitando uma realidade que tá totalmente o oposto disso? Então, eu tava aceitando aquela realidade junto com a escassez. E eu não sei como que você avalia isso, e você também que tá assistindo, mas eu não consigo lembrar da infância como uma linha de vida contínua, mas Você existem tem fatos que gritam mais alto. vários buracos, você tem algumas coisas que foram sob forte impacto emocional, né? Né? Eu lembro do nível de escassez financeira que nós vivíamos, ao ponto de uma vizinha nossa, eu lembro o nome dela até hoje. Ela comprava um frango e eu me perguntava o que faz uma pessoa fazer isso, né? Depois, quando eu fiquei mais adolescente, eu perguntava. E ela tirava a pele do frango, toda a pele do frango, colocava num saco e entregava pra gente. Meu Deus. É. E a gente comia, Uhum. né? Durante aquele período, né? Porque meu padrasto, às vezes, ele conseguiu emprego, às vezes não conseguiu emprego. E ele trabalhava na área de frigoríficos, então era muito pesado, ele também carregava. Ele carregava. Porque, Fernando, quando a gente avalia situações de pessoas, eu prefiro olhar pra você e buscar algo em você que eu possa admirar do Uhum. que procurar defeitos em você. Sim. Isso é algo que tá em mim. Sim. E eu via realmente, ele acordava muito cedo, muito de madrugada, ele carregava muito peso, né, entregando aqueles pedaços de boi nos frigoríficos. Uhum. Mas, eventualmente, ele não tinha trabalho. E passávamos meses sendo auxiliados por família, por pessoas. E essa vizinha fazia isso. Então ela entregava, a gente comia, eu não entendia na época. Depois eu fui começar a entender. Mas, outro ponto muito importante. A gente costuma passar por realidades difíceis e a gente não consegue enxergar Deus nessas realidades. Sim. Porque o diabo tenta mascarar a provisão de Deus. Uhum. Frequentemente nós recebíamos, às vezes, uma cesta básica, um cuidado. Às vezes, quando não tinha nada, Deus trazia algo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha a capela do frango e outras coisas. Era o diabo tentando depreciar a provisão que Deus mandava. Sim. Naquela época eu não conseguia entender. Então, Deus não tá querendo te humilhar, porque tem pessoas que estão recebendo provisão hoje e por ausência de discernimento de Deus, fala, tô sendo humilhada por Deus, tô sendo humilhada pelas pessoas. Não. Provisão é diferente de humilhação. Uhum. Em tempo de provisão, em tempo de processo, Deus é o teu principal provedor. E naquela época também eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia ver um Deus que preferia me entregar um alimento diário do que um Deus que pudesse me transbordar. Um Deus que entregava a capela de frango pra mim comer. Mas dava provisão, né? Mas dava provisão. Sim. Então, minha mãe morreu, ela morreu muito cedo, aos 42 anos, ela fumou durante um longo Nossa, muito período de jovem. tempo. Ela parou, ela se converteu ao evangelho, Glória a Deus. né? Só que o Gálatas 6 menciona que toda semente que nós plantamos, né, nós vamos colher os frutos vinculados àquela semente. Sim. Então ela fumou, ela trouxe danos gigantescos pro pulmão dela, então ela passou um tempo usando cilindro de oxigênio. Então eu já não tinha uma percepção paterna. Uhum. E a minha mãe era a única pessoa que eu realmente admirava. Porque na época, em 2000, 2005, 2006, eu apareci com a ideia de ser engenheiro. E um outro ponto muito importante, Fernando, especialmente para pessoas no ramo profissional, no ramo de investimento, né? Tem pessoas que estão fechando contratos por necessidade, é errado. Uhum. Tem que fechar por contrato, tem que fechar por propósito. Sim. Né? Então, assim, eu procurava uma profissão que pudesse me dar dinheiro. Uhum. Porque eu queria tirar minha mãe e tirar minha irmã daquela realidade. Sim. E eu comecei a procurar o que existe hoje que tem um bom salário. Engenharia de produção na época era uma das engenharias que estavam na alta. Uhum. Né? Você fala com piso de fábrica, você fala com o diretor, você é um cara que transita na fábrica, no escritório, e os salários não são os melhores.
Então eu fiquei muito animado para aquilo, mas falei, como isso vai ser? Eu não tenho condições e nem meios para que isso aconteça. E eu comecei a avaliar, e eu soube de um curso técnico que tinha no Senai na época, então esse curso técnico você podia passar por concurso. Então daria eu estudar em meio a toda essa dificuldade, porque eu tracei um objetivo em meio ao caos, Uhum. que eu precisava tirar minha família daquela realidade. Eu assumi dentro de mim uma posição paterna e eu queria tirar eles daquela realidade, porque além de eu sofrer, eu via que a minha mãe estava sofrendo muito também. Sim. Porque ela não tinha força atuante para me tirar daquela realidade, porque ela também era dependente daquele ciclo e daquele cenário. E emocionalmente também ela estava sofrendo demais, porque ela precisava atender às necessidades de uma casa, de um marido, com síndromes de falta de ar gigantescas. Uhum. Então, quando minha mãe tinha síndrome de falta de ar, era quase uma morte para ela, porque o ar acabava, então ela Meu Deus. basicamente ficava com o ar, o oxigênio 24 horas. Minha mãe usou muito tempo também. Na verdade, uma vez, sobre esse fato específico, é até interessante o pessoal que tá em casa ouvindo, né? Ela foi me visitar pra cuidar da minha esposa. Minha esposa tava fazendo uma cirurgia. E minha mãe chegou em casa, tipo, saturação, quase morrendo. E aí falou: mãe, mas a senhora não tá bem, como que a senhora vai cuidar dela? Aí vamos no médico. Levei a mãe no médico. Chegou no médico, internou na hora. Quando internou, minha mãe também fumou 30 anos da vida dela e tal, participou de outras coisas. Hoje também ela é cristã e tal, mas ela participou de muitas coisas na infância dela, uma vida bem sofrida, assim, sabe? Eu te conto. E aí ela chegou no médico e ficou lá internada. E aí ficou internada, o cara já queria fazer cirurgia, fazer isso e aquilo. E aí eu fui lá pra visitar ela, né? Ela ficou acho que uns 40 dias. Veio pra me visitar e ficou 40 dias internada no médico, no hospital, em Indaiatuba. Quando chegou lá, o médico me chamou depois, né, de um tempo e tal. Não pegava veia, teve que abrir aqui um buraco pra poder pegar uma veia no pescoço aqui. Eu vi essa cirurgia e falei, meu Deus, contraste não pegava, né? Fazer aqueles exames de contraste. E aí minha mãe, o médico me chamou de canto e falou assim, ó, sua mãe vai ter que usar oxigênio. E aí ele pegou, falou pra mim, só que eu falei, mas como que ela vai usar e quanto tempo ela vai usar? O médico virou pra mim e falou assim, ó, ela vai usar isso pra vida inteira. Ela não pode sair desse negócio. Ela não vai poder sair desse negócio. Aí eu cheguei na minha mãe, olhei pra ela e falei, mãe, tem uma boa notícia. Primeiro que a senhora vai ter que usar oxigênio, que não é uma boa notícia. Mas a segunda é que se a senhora fizer tudo certinho, se a senhora fizer uma boa alimentação, se a senhora descansar do jeito que a senhora tem que descansar, repousar, a senhora vai sair desse oxigênio muito rápido. Uau. Então eu cheguei nela e falei totalmente ao contrário do que o médico tinha me falado. E aí, passou acho que 90 dias mais ou menos, e ela não tava mais usando oxigênio. Uau. E o cara tinha profetizado, o médico, por experiência técnica, claro, que ela ia usar a vida inteira. Ela nunca soube disso. Talvez ela chegue nesse podcast agora, ela vai saber o que o médico falou, mas ela não precisa mais usar oxigênio, tá Uau, bem pra caramba, tá extraordinário. maravilhosa. Extraordinário, Fernando. Entendeu? Um milagre. É um milagre. Mas a importância do poder da palavra, né? É você não acreditar no que o ser humano fala, e sim acreditar no que vem de Deus, né? E eu assumi muita responsabilidade naquela época, né? Eu comecei a ir na Igreja Universal. Foi nessa época. Aí foi nessa época. Uma vizinha me levava até a Igreja Universal e eu fazendo campanha do Monte Sinai, porque a minha preocupação já não era mais comigo. Porque a ideia de perder a minha mãe era uma pessoa extraordinária. A minha irmã, ela vai ver esse podcast. Minha mãe, às vezes eu chegava em casa, é algo que me machuca. Não machuca porque são Machucou coisas que no você passado, passou, né? machucou no passado, mas você começa a compreender o tamanho do amor. Então eu chegava, e nessa época eu tinha passado no concurso, eu estava fazendo Senai, né? Eu sempre gostei muito de estudar porque a escola foi o meu refúgio. Sim. Porque eu não tinha outra coisa. Uhum. Eu tinha aquele ambiente. Então, eu lembro que eu chegava em casa e tinha um pouquinho de arroz com um pouco de cebola dentro do fogão, né? Nossa. E eu olhava pra ela assim, e eu perguntava pra ela assim. Falei, mãe, tem alguma coisa pra comer? E ela falou assim, tem, filho, eu guardei sua comida. Nossa. Aí eu abri o fogão, eu olhava pra ela assim. E na época eu senti uma impotência muito grande, sabe? Eu não conseguia, eu não tinha capacidade nem de idade, nem intelectual pra mudar aquela realidade, mas eu olhava pra ela, eu sabia que ela não tinha comido nada o dia inteiro. Meu Deus. Eu sabia. Porque eu não tinha, e não tinha tido a provisão naquele dia, ou pelo menos ainda não tinha chegado. Uhum. E ela pegava e me entregava aquela comida. Cara, aquilo pra mim era extraordinário. Meu Deus. Aquilo pra mim era extraordinário, porque eu tava ali presenciando o amor de Deus de uma forma tão preciosa, alguém que se renuncia. Uhum. Alguém que renuncia a si mesmo. Como Jesus fez, né? Então, ela dizia, não, eu comi, tô bem, esse aqui é seu. Uhum.
E eu comia. Ficava feliz por comer. Mas hoje eu mensuro o tamanho do amor que aquela mulher desenvolvia num ambiente de caos emocional e espiritual que ela vivia, Verdade. já naquele tempo. E as pessoas disseram pra mim assim: desiste, esse é um sonho de novela, você tá assistindo muita novela, engenheiro, porque 2005, 2006, né, não eram todas as pessoas que tinham esse acesso, né, Não, ou pelo muito menos desafiador. é muito desafiador, e É. as pessoas dizendo, da minha família, diziam: Sim. olha, para com isso, não faz sentido o que você tá falando, você vai se frustrar. Uhum. Eles queriam te proteger, na verdade, né? É, eu não culpo, realmente, É. porque eles já viam a realidade que a gente vivia, Aham. então. E aí, Fernando, é por isso que uma coisa que grita muito no meu coração até hoje, aonde eu vou, eu sempre falo isso, independente da pregação, independente de onde Deus quiser que eu fale, essa palavra sempre cabe. Enquanto você tiver uma palavra, nada pode vir contra. Enquanto você tiver uma palavra, a palavra ela traz provisão, ela traz direção, ela traz cobertura. Todo mundo pode ir contra você, mas a palavra está a favor. As portas podem se fechar, mas a palavra vai direcionar você para uma porta aberta. Minha mãe disse assim: Amém. ninguém acredita em você, mas eu acredito. Você já é um engenheiro. Glória a Deus. Nossa, que benção. E, cara, eu penso assim, e hoje, através de uma avaliação espiritual, falo, ela não tinha capacitação profética para liberar algo dessa forma como ela liberou. Não fazia parte da condição verbal dela. Era uma pessoa que eu conhecia como falava, eu conhecia a entonação de voz, eu conhecia tudo, mas quando ela falou isso, ela foi tomada por algo que não era ela. A Uhum. entonação de voz mudou, as palavras mudaram, e ela falou de um tempo que ela não estava, Uhum. mas que a palavra estava. Ela falou de um tempo que ela não estava, mas que a palavra estava. Então, quando a gente. Eu fico desesperado quando a gente profetiza na vida de alguém, a pessoa não acredita, a pessoa perde a concepção de que a palavra, talvez no momento pra você não tá fazendo sentido, mas a mesma palavra, ela é atemporal, porque Deus não é limitado ao tempo. Sim. Aquela palavra que foi liberada, ela não tá presa no teu presente, muito pelo contrário, ela já furou o teu passado, ela já transcendeu o teu futuro e ela tá lá guardando com provisão, com tudo. Já tá sendo preparada no futuro. Uau. Meu E Deus. aí, e aí ela falou: você já é um engenheiro. E aquilo mexeu Meu muito Deus. comigo. É como se todo o combustível que eu precisasse, eu fechei os ouvidos para todos os comentários, opiniões e segui em frente. Uau. Foi uma caminhada muito difícil. Eu Muito imagino. difícil porque nesse tempo também, por conta Uhum. do descuido paterno, por conta da gente viver dependendo muito de outras pessoas, eu fiquei muito acessível. E nós Uhum. tínhamos uma pessoa próxima da gente que tentou por algumas vezes me abusar Meu sexualmente. Deus. Então, e eu ainda sem compreender muito esse ambiente de sexualidade, esse ambiente de limitação, né, de identidade. Então, Uhum. depois eu fui entender realmente o que estava acontecendo, né, as tentativas daquela pessoa. Mas aí juntou isso também, que no momento não fez sentido, mas depois começa a fazer sentido, porque existem coisas que nós vivemos no nosso passado, com ausência de intelectualidade, que quando você atinge a adolescência, Uhum. aquilo começa. Porque nada que foi curado vai sumir. Não vai. Em algum momento, isso vem de uma única vez pra cima de você. Sim, verdade. Verdade. Então, A gente tá falando de identidade aqui, você falou, né, da questão do pai e tal. E quando ela falou essa palavra profética, né, ela ativou uma identidade futura em você, né? ativou. Ativou uma E eu acho identidade que futura. Que nem eu pude imaginar que esse é o tinha. poder da palavra, né? Uau. Ativar a identidade nas pessoas, né? Nossa, muito forte isso. E eu assumi aquilo pra mim. Eu tinha uma palavra de uma pessoa que acreditava em mim. Uhum. Só que tempos depois, já acometida por efizema pulmonar, Sim, ela, em meio a crises sim. emocionais, a tantas coisas que a gente viveu, né? Ela acabou falecendo. Meu Deus. Só que a dor do abandono paterno por 2 vezes e um crescimento exaustivo, tanto espiritualmente quanto emocional com meu padrasto, por que espiritual também? Porque ele recebia espíritos e havia uma entidade específica Sim. que quando tomava ele, queria tomar meu sangue. Meu Deus. Ela sempre dizia isso, essa Jesus. entidade. Alguns que estão vendo, né, talvez estejam achando estranho esse ambiente espiritual, mas existe. Uhum. Então, essa entidade trancava, ele mudava e ele dizia, olha, quem tá aqui não é mais essa pessoa agora, quem tá aqui é essa entidade. Ele trancava a porta, pegava uma faca. E isso aconteceu por entre 3 a 5 vezes. E a entidade dizia, hoje eu preciso tomar o seu sangue. Só que
eu já tinha uma unção, porque a unção é liberada sobre a tua vida quando você nasce. A unção é vinculada ao teu propósito, aquilo que você vai realizar. Uhum. E ele olhava pra mim naquela entidade, a entidade não podia tocar em mim. E Glória a ele dizia, Deus. eu não posso tocar em você, mas ele pode, Bate nele. né? Entendi. Ele pode. Então, quando a entidade não tava, ele fazia o que fazia. Por isso que eu digo da parte espiritual. E da parte emocional também. Então, assim, sofri esse abandono paterno, os 2 abandonos, cresci com ele. E quando meu mãe morreu, foi, eu acredito que a maior dor que eu sofri na minha vida. Até hoje, uma dor, assim, incalculável. Uhum. Era como se todas as minhas expectativas... Detalhe, eu ainda não estava em Deus, eu ainda não estava com a paternidade restaurada, porque quem sabe de quem é filho não coloca expectativa em outras pessoas. Sua expectativa e a sua dependência está só em Deus. Mas naquele tempo, eu não tinha ponte restaurada com Deus, eu não tinha linha de comunicação restaurada com Deus. Você já estava indo na igreja, mas ainda não Mas tinha... ainda não tinha. Entendi. Então, assim, foi um sofrimento absurdo. E em meio a essa realidade, eu tentando me conter, eu chorava de uma forma... Eram gritos sem som. Não sei se você já passou, alguém já testificou isso pra você, de pessoas que não tinham mais lágrima e tampouco voz. A alma dói dentro de você. E era assim que estava o meu estado. Eu perguntava sempre, chorando, onde está? Se o Senhor é real, onde o Senhor está? Por que eu devo sofrer dessa forma? Meu primeiro questionamento com Deus sempre foi esse. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Uhum. Eu sempre questionava muito a Deus nos ambientes em que eu estava, porque eu tinha que passar por tudo aquilo. E não Nossa. havia uma resposta. E a minha irmã, no meio disso, ela já era uma adolescente também, estava caminhando, né? Eu não vou linkar os fatos de acordo com a idade certinho, porque foge um pouco da memória. Sim, claro. Mas, diante de toda aquela situação, ela também teve uma crise emocional muito forte, ela tomou remédios, tentou o Nossa. suicídio. Meu Deus. Então, foi um grande livramento de Deus também, porque havia uma dor muito forte de luto já na gente. E a felicidade dela ter mandado a mensagem e ter dado tempo de eu chegar. Ela falou, olha, eu não consigo mais. Eu tentei, não dá pra mim. Então, ela tomou muitos remédios. Uhum. Daí, quando a gente chegou, ela tava desmaiada. Nossa. Aí a gente levou ela pro hospital. E quando nós chegamos no hospital, deu tempo, né? O médico conseguiu fazer uma lavagem estomacal e conseguiu reverter um pouco daquilo que tinha acontecido. Eu lembro que ela olhou pra mim assim, você vai lembrar, Dani. Ela disse assim pra mim, olha, eu nunca mais vou fazer isso. Mas o olhar dela foi diferente. O olhar dela foi um olhar de um filho olhando pra um pai. Então, basicamente, ela tava transferindo pra mim Autoridade. uma autoridade paterna naquele momento. Então, eu ainda considerava muito pesado pra mim. Sim, você era novo, Porque ainda tinha passado por tudo isso. eu ainda não tava constituído emocionalmente, sabe? E avancei em meio a tanta dificuldade. Foi quando eu conheci nesse Mas momento. glória a Deus, né? Que conseguiu, né? Salvar Um ano e meio, mais ou menos, depois disso. Um ano. Eu ainda tava muito mal mesmo. Eu conheci a Keila. Nossa, foi bem, né? Logo ali. Cara, às vezes eu não... A gente, diariamente, através da nossa rotina, a gente não consegue expressar o nosso amor, às vezes, como deveria expressar pra pessoa. Sim. Mas eu tenho uma gratidão gigantesca pela vida dela, porque Deus trouxe ela no momento em que eu mais precisava. No momento que eu falei, eu não aguento mais, Deus. Não há motivo, não há razão, não há... Você também pensou em tirar a sua vida? Eu não cheguei a pensar em tirar a vida, mas eu tava num ambiente muito escuro. Sim. Muito escuro, eu não sei o que iria acontecer, sabe? Eu não sei o que iria acontecer. E ela chegou nesse momento. E ela me trouxe mais ânimo, me trouxe força. Tem algo que a minha irmã fazia, que a minha irmã puxou da minha mãe. Minha mãe acreditava em mim. Minha mãe acreditava em mim, enquanto ninguém mais acreditava. Aí a minha irmã, ela passou a também acreditar em mim. Não só acreditar, mas quando ela olhou, ela falou assim, olha, você é minha referência. Foi pesado na época, mas também me gerou um estímulo para eu realmente colocar empenho e força naquilo que eu tava fazendo, porque não era mais só sobre mim, é sobre ela. Hoje minha irmã é uma arquiteta formada, muito bem sucedida. Glória a Deus. Ela é casada. Que bênção. Inclusive, ela avançou a níveis financeiros ainda muito além daquilo que eu já avancei, o que me deixa muito feliz. Amém, glória a Deus. Então assim, eu tô muito feliz em Deus por causa disso. Que bom. Teve uma boa referência, né, que foi você. Ela falava isso, né? E eu sempre me achei muito pequeno diante daquilo que as pessoas esperavam de mim, né? Mas graças a Deus,
eu tenho essa alegria no meu coração de olhar pra ela e ver alguém que cresceu de uma forma tão linda e tão preciosa. Sabe, alguém que eu converso até hoje, diariamente, a Uhum. gente fala muito de Deus, Amém. e de certa forma eu influencio ela e trago referência espiritual pra vida dela também. Uhum. Então, é muito bom. Mas a Keila veio, somou com a minha vida, estimulou minha caminhada Vocês conheceram na época da faculdade ou depois? na época da Da faculdade. faculdade. Exatamente. Né? Na realidade, no segundo ano de faculdade, lembra que a gente mencionou no início que Deus ele se revela a você por sinais diariamente, Uhum. e às vezes nós não somos capazes de ver? Eu não tinha condição de cortar um cabelo, por exemplo. Eu passava às vezes 3, 4 meses sem poder ir num salão. E aí tinha um primo meu, inclusive eu mencionei ele no livro, e ele me levava pra cortar cabelo às vezes. Eu lembro que uma vez eu comecei a chorar na cadeira de cabeleireiro. E eu não entendi o porquê eu tava chorando naquele momento. Sim. Mas o meu espírito estava testificando dentro de mim o favor de Deus. A importância que Deus tinha comigo, mesmo nos pequenos detalhes. Uhum. Então, o favor de Deus, ele habita na nossa vida durante o nosso dia. Às vezes nós nem percebemos. A graça, né? A graça, às vezes você tá sendo, hoje, você tá reclamando a Deus da tua realidade, mas se você parar pra avaliar, você com certeza vai ver que a graça de Deus está transbordando de alguma forma na sua vida. E eu consegui ver referências paternas fora do meu padrasto. Uhum. Porque eu entendi e depois eu falei, Deus quer construir algo em mim, não é possível. Sim. E tinha um outro primo, na época, ele era até meu padrinho. E na igreja católica a gente Tem tem negócio de isso, né? padrinho, Então, sim. Uhum. a minha... E então ele... Eu lembro que na época eu ia começar a estudar, eu não tinha caderno, e aquilo me chateou muito. No último dia eu falei, eu preciso falar com ele. Eu falei, Valt, o nome dele era Walter. Eu falei, eu não sei como você tá, mas você me ajudaria com um caderno? Uhum. Porque nós não temos condições, minha aula vai começar. E era algo que eu dava muito valor a respeito de estudar, né? Uhum. Então você que tá aí, quer aprender coisas novas, tem que avançar. Eu acredito que nem algumas pessoas falaram, mas livro já passou. Todos os livros que eu li até hoje, eles ativaram algo específico no meu espírito. Sim. Eles trazem chaves específicas. Então, se alguém te entregar um livro, não é porque eu escrevo o livro, não, mas leia o livro. Leia. Quarta Dimensão, por exemplo, do Pon Yang Põe Cho, show. Uhum. aquele livro mudou a minha realidade, a minha percepção espiritual. Muito bom. Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, aquele livro mudou minha concepção espiritual. Quer ver um livro que me salvou? As Chaves de Salomão, de Stephen Scott. Uau. Esse livro me salvou. Por que eu falo que me salvou? Quando eu vim pra São Paulo, eu fui muito novo, né, também. E eu queria ter sucesso. Tive uma vida muito escassa no Brasil, trabalhava na roça e tal, no interior. E, resumidamente, eu acabei caindo dentro de uma seita. Uau. E nessa seita eu fiquei por 4 anos. Eu, não tinha comida, bebida, era tudo pela aquela seita. Eu achava que eu tava indo pra um trabalho e acabei morando dentro de uma casa, e o líder dessa casa era o líder de uma seita. Chamava Ordem dos Cavaleiros Templários, de não sei o que Uau. lá. Era uma doideira, uma ordem, né? E eu tava 4 anos lá, tal, e e aí eu achava que eu ia salvar o mundo. Então não me faltava nada. Tudo bem, eu recebia tudo de lá, mas não me faltava nada. Mas um dia eu peguei esse livro, né, e eu não podia fazer nada que viesse da minha cabeça. Era tipo assim, era tudo eles que determinavam, o jeito que fazia. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra comprar roupa, não comia o que queria. 4 anos assim. Foi dos meus 20 aos 24. E um dia eu tava lendo esse livro, e aí tem uma parte do livro que falava assim, ó. O livro que é a sua história, a caneta tá na mão de quem? Tá na sua mão? Você que tá escrevendo o livro da tua história, ou é Uau. outra pessoa que tá escrevendo a tua história? E aí aquele dia me despertou. Falei, meu Deus, não sou eu que tô escrevendo a minha história. Eu já tô 4 anos aqui, não tô escrevendo a minha história, tô deixando outras pessoas escreverem a minha história. E aí eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes, entendeu? Então eu saí de lá com dívidas milionárias, que a pessoa fazia no nome da minha mãe, do meu nome, um monte de coisas assim erradas, que depois a gente começa a cair as escamas, a gente começa a ver coisas que que eu não percebia antes. E aí, com muito desafio, eu consegui sair de lá. Tipo, não foi do dia pra noite, né? Porque eles me prenderam, foi um negócio bem sinistro, assim. Um dia eu conto com mais detalhes. Sim. Mas, assim, foi o livro que me despertou. Foi aquela frase. Então, eu tenho certeza que esse livro, Você Tem um Pai, vai ativar e vai despertar e vai salvar muitas pessoas que às vezes estão pensando em se suicidar. Estão pensando em tirar a própria vida. Ou estão presas em vidas que não é a vida que Deus quer pra elas. Assim como um livro hoje salvou minha vida. Então, não existe esse negócio, não. O livro é algo transformador e que nunca vai estar em desuso. E aí, Fernando, no segundo ano de faculdade, eu não tinha meios, eu tava com 4 meses atrasado da mensalidade da faculdade, e eu não tinha meios de continuar. Só que por conta do Senai, eu tava trabalhando numa indústria multinacional, Já tava na indústria. já tava numa indústria, né, e tentando fazer o meu melhor lá, com muita dificuldade. E nesse meio tempo, eu tava decidido que realmente eu ia parar aquela faculdade, não ia seguir mais, e a empresa ia fazer uma festa de final de ano.
E a Keila, nós precisamos ir nessa festa. Eu falei, não, nós não precisamos, eu não tenho o que comemorar. Uhum. Ela falou, nós precisamos, nós temos que ir. Então, bem-aventurados os homens que escutam as mulheres, viu? Não quer escutar Deus, escuta a sua esposa. Sim. E naquele momento, eu decidi com ela naquela festa. Quando a gente chegou lá, eu lembro que eu tava muito triste, as pessoas estavam comemorando. E Salmos 30, no versículo de número 5, fala assim, ó. É pra você que tá aí, ó. O choro pode até durar uma noite, mas a A alegria alegria vem pela virá. manhã. Eu não sei quanto tempo que as pessoas que nós passamos determinados ciclos, aquilo desgasta a gente, mas a alegria certamente virá. Se não veio porque o ciclo ainda não fechou, mas vai vir. E havia um Amém. presidente daquela empresa, uma pessoa que eu admirava muito, um cara europeu, alguém que andava naquela época com terno, e eu achava isso extraordinário. Naquela época, ver alguém andando daquela forma, né, com Uhum. tanta educação, respeitado por todos. E eu caminhando, ele chegou até mim, ele falou assim, você é o Erlan? Aí eu fiquei pasmo na hora. Eu falei, primeiro, porque é uma pessoa, um diretor, ele não era o global, mas era um diretor nacional. Então havia Uhum. uma série de unidades. Aquele cara, ele representava todas as unidades para América Latina, para Europa. Então era alguém. Aí ele falou uma frase que também, como na frase que a minha mãe falou, Uhum. não era ele. É por isso que nós temos que ficar atentos no nosso dia a dia, independente de quem fala, como fala, na hora que fala. Sim. Porque há frases que o próprio Deus está falando com você através da boca de alguém e você não pega a senha. Ele falou assim, sopraram o teu nome no meu ouvido. Uau. Na hora que ele falou aquilo, eu já não tava olhando mais pra ele como uma pessoa normal. Na hora que ele falou aquilo, meu coração assumiu um nível de temor tão grande. Eu falei, não é ele que tá falando isso pra mim. Não é ele. E ele falou, sopraram o teu nome no meu ouvido. Ele falou, você faz faculdade? Eu falei, faço. Ele e as suas notas? Eu falei, estão ótimas, mas por questões financeiras eu não vou poder continuar. E resolvi me abrir com ele ali também. E foi no meio de uma Sim. festa. Coisas estavam acontecendo ao redor. E eu tava ali com o olho cheio d'água. E aquele rapaz falando comigo. E ele falou assim, mas você quer continuar? Não era ele falando comigo. Era Deus. Deus sabia que era um sonho meu. Deus sabia que era um desejo do meu coração. E eu quero ressaltar essa palavra pra você hoje, que tá com projetos que paralisaram, empresas que não frutificaram, pessoas que não te ajudaram. A pergunta de Deus pra tua vida hoje é, você quer continuar? Era Deus falando comigo naquele momento, Fernando. Uhum. E eu falei sim. Mas eu assumi uma postura daquele rapaz no tanque de Bethesda. Uhum. Eu falei sim, mas eu não tenho como. Sim. Alguns pregam e criticam aquele rapaz, mas poucos sabem o que de fato aquele rapaz passava, o que aquela pessoa passava, qual era o Sim. contexto emocional que aquela pessoa passava ao ver a água se mexendo e muitos indo na frente dele e eles têm Pisando condições nele. físicas de poder É. acessar. Falei, eu quero, mas eu não tenho como. A gente costuma trazer a nossa dificuldade diante de Deus. Deus, ele não precisa de ouvir a nossa dificuldade, ele precisa de ouvir a nossa fé. É isso. E ele falou assim, a partir de hoje. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte, cara. Até hoje isso mexe comigo de um jeito. De um jeito. E Deus fala comigo assim, quando faltar referência no teu futuro, olha o que eu fiz no teu passado. Meu Deus. Tem pessoas paralisadas porque Deus não tá fazendo hoje, Deus tá mandando falar pra essas pessoas. Quando você não tem referência ou não tem estímulo pra andar no teu presente, lembra do que ele já fez na tua vida no passado. Ele é o mesmo Deus. Verdade. Ele falou, a partir de hoje você não paga mais essa escola. Nós iremos pagar essa escola pra você. Meu Deus. Ele falou, a partir de hoje, não era ele, não tem como, Não. não era ele. A partir de hoje, eu vou mudar você de área, eu era de uma área industrial, de chão de fábrica, ele falou, vou colocar você no departamento de engenharia, que eu quero que você fique próximo e faça conexões com os grandes. Uhum. Não era ele de novo, eu escutando aquilo, ele falou, e a partir de hoje, o teu salário vai ser triplicado. Meu Deus. Porque eu não quero que você tenha dificuldade, preocupação financeira na tua escola. Ele não tava falando, Fernando, pra um funcionário, ele tava falando pra um filho. Para um filho. Ele tava falando pra um Uau. filho. E quando ele começou a falar, eu comecei a chorar. E eu falei assim. E na minha concepção, eu comecei a pedir perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoa. Eu não consigo mais acreditar no Senhor. E o Senhor tá aqui se esforçando pra que eu lembre que eu sou filho, que eu sou filho. E aí aquilo começou a entoar no meu coração. E ele falou, isso era no domingo. Ele falou, amanhã, a primeira coisa que você vai fazer vai ser... Não precisa vestir o uniforme que você normalmente usa. Eu vesti um uniforme, e eu lembro até hoje. Quem trabalha nessa empresa sabe. Eu amo essa empresa, uma empresa extraordinária. Né? Nós fazíamos rejuntamento, fazíamos argamassa. Então, quando nós fazíamos um produto chamado preto grafite, nosso rosto ficava preto, parecia que a gente passava sombra, a roupa ficava preta. Eu lembro que nós compartilhávamos o restaurante com o pessoal do escritório. E a gente ia almoçar e as pessoas se desviando da gente, sabe?
E aquilo só somava com a inferioridade que eu já sentia na época. Mas quando Deus faz uma mudança na sua vida, ele faz por completo. Meu Deus. Quando ele encontra José naquela cadeia, antes de José se apresentar para o rei, ele troca as vestes, Verdade. faz a barba, ele muda o contexto físico. Tem lugares que Deus quer te colocar que primeiro ele precisa mudar o que tá aí dentro e o que tá aqui fora. É por isso que tem pessoas que ainda não chegaram, porque estão passando por um tempo de transformação. Uhum. E é rápido. Sim. Daí José, então, ele ficou alinhado para poder falar com o rei. Ele falou: você não precisa vestir o uniforme, fica com a roupa que você tá e vai direto no RH. E eu fui no RH naquele dia, assinei todas aquelas coisas. E ainda meu coração doía muito, porque eu não estava formado, mas eu gostaria que a minha mãe visse isso. Sim. Porque, primeiro, eu ainda não estava curado. Né? Quem não tem cura no presente busca resposta no passado. Uhum. E eu buscava respostas lá atrás ainda. Eu estava alinhado com a minha incapacidade e a minha limitação do passado, enquanto Deus estava me apresentando a minha capacidade e a minha ausência de limitação do futuro que Ele estava preparando para mim. Uau. Eu estava muito triste ainda, preocupado com aquela realidade toda. E eu segui, comprei um carro, Triplicou o salário? triplicou o salário, comprei um carro, comecei a aprender coisas novas naquela empresa. Que benção. Mas existia algo, Fernando, que independente do que Deus te deu porque você pediu, se não está vinculado com o propósito dele, Deus dá coisas a pessoas mesmo que não estejam vinculadas ao propósito. Uhum. Porque ele é pai. Uhum. Sabe aquele filho que pede aquele PlayStation da última geração? O pai sabe que aquele videogame não vai trazer talvez bons frutos pro garoto naquele momento, mas de tanto o garoto pediu, o pai entrega. Sim. Então, ser engenheiro fazia parte da minha vida, obviamente, mas não estava vinculado ao propósito de Deus que tinha pra minha vida. Não, pelo menos, ser um engenheiro atuante Sim. Fazia parte daquela fase. daquela fase. É. Né? Isso é muitas vezes as pessoas se confundem em relação à identidade, né? Você vê muita gente falar, né? Ah, eu sou o médico, né? Eu sou o dentista, eu sou o engenheiro. Tipo assim, fala que realmente aquilo é ela. Aí tá, então tira a tua profissão então. Você veio para os Estados Quem é Unidos, você? você não pode atuar como médico, como Exatamente. dentista e como engenheiro. Então, peraí, então você morreu? Você era aquilo? Exatamente. Entendeu? Então as pessoas às vezes confundem. E você entendeu isso muito rápido. Muito bom. Foi difícil. Foi? Foi porque Deus, quando ele quer chamar a tua atenção e você não percebe, ele começa a mexer no ambiente exterior. Elias, por exemplo, quando tava no Ribeiro de Querite, Aham. Elias estava bem, porque tinha provisão, tinha Sim. água, ele estava escondido, tinha carne, tinha pão. E quando isso tudo acaba, Elias estava tão vinculado emocionalmente com aquela realidade que ele se prostrou. Porque a Sim. palavra que vem de Deus para ele: Elias, levanta-te. Que tá fazendo o que prostrado? Uhum. Se eu pudesse conjecturar, né, eu olhava para Elias e dizia: Elias, acabou tudo, cara. E Elias depressivo. Vou beber o Sim. quê? Vou comer o quê? Vou viver do quê? E Deus pediu para um corvo trazer para ele, né? Nossa, essa passagem é muito forte. Tem pessoas deixando de viver bênção porque estão questionando de onde a bênção tá vindo. É. Não é sobre da onde vem, é sobre quem tá mandando. Meu Deus. Então nós às vezes geramos bloqueios para viver os planos de Deus porque Muito, forte. Muito forte. É forte. Meu Deus. E aí comprou um carro novo, casou? Comprei um carro novo, casei, quase formando na faculdade já de engenharia, mas eu comecei a ficar muito triste com o trabalho e chorar muito antes de trabalhar. Eu não tava percebendo o que estava acontecendo. Eu tava entrando num campo de depressão muito forte. Primeiro, porque eu não tava inserido no propósito. E segundo, Uhum. o propósito te protege. Tá difícil, mas tá no propósito. É. Tá reclamando, mas tá no propósito. Enquanto estiver no propósito, Deus guarda, Deus protege, Deus dá graça. Então, eu comecei a chorar, eu comecei a me sentir muito mal. A me sentir não parte mais daquele grupo corporativo, daquela realidade. E aí teve um dia que me formei na faculdade. Tá? Deu certo. Deus colocou pessoas boas perto de mim, conexões que me ajudaram muito. Eu não me sentia capaz de me formar diante de tanta dificuldade, não só financeira, mas intelectual também. Eu não me sentia preparado. As matérias eram muito difíceis, mas fui persistente. Deus me colocou pessoas, eu lembro até hoje o Caio, o Alex, né? Tem um rapaz que nós chamamos de o Emerson também. Então são pessoas que mudaram a minha realidade, me estimularam, me padronizaram um modelo de estudante diferente, mais esforçado, sabe? Legal. Só que no dia da formatura foi um dia alegre, mas também foi um dos dias mais tristes pra mim. Eu tava naquele ambiente de honra, mas a única pessoa que na minha concepção deveria me ver sendo honrado não tava mais lá. Sim. Então eu lembro que eu chorei muito naquele dia, eu fui pra casa muito triste, eu parei o carro no meio encostado assim, passei quase 1h30 dentro do carro, chorando, né? E naquele momento eu tinha percebido, eu falei, eu não tô curado.
eu não tô curado, eu preciso abrir os olhos pra Deus, eu preciso da ajuda dele. Eu não tô bem emocionalmente. E foi quando, num determinado momento, foi a primeira vez que eu vi a voz de Deus de forma nítida. A gente tava em casa, tava com aquele, e aí a gente pediu uma pizza pra comer. E aí o rapaz veio entregar a pizza. Quando eu ia pagar o rapaz, Deus falou assim, não. Aliás, Deus não, porque eu não tinha essa conexão de ouvir a voz de Deus. Né? Eu escutei essa voz dizendo pra mim, dá R$50 pra ele. Uhum. Adicional. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha Não é comum no Brasil, Não, né? nunca tinha uma experiência dessa naquele ano, eu não tinha essa concepção, né? A gente é ensinado em meritocracia constantemente, né? Uhum. Então eu falei, eu ouvi essa voz e fiquei assim, uau. E a voz falou de novo comigo. Dá R$50 pra ele. Só que da segunda vez que a voz falou assim, porque ele tá o dia inteiro fazendo deliveries, naquela época o delivery de moto era muito baixinho que pagavam, pra Uhum. tentar comprar um leite especial pra filha dele. Meu Deus. E ele não conseguiu 1/3 do dinheiro do leite. E esse dinheiro vai ser pra ele comprar o leite pra filha dele. E ele veio no caminho pra cá, falando comigo, pedindo esse valor, ou pedindo pra que haja mais deliveries antes de acabar a noite. Meu Deus. Eu desci. Essa foi a primeira vez que você Foi a ouviu? primeira vez que de fato, eu ouvi Deus falar comigo. Eu desci e falei que eu escutei uma voz e pediu pra eu dar. A Keila ficou meio sem reação. Ela falou, então dá. Eu peguei o dinheiro. Talvez por conta da necessidade que eu passei, eu nunca fui preso, eu nunca tive vínculo emocional com o dinheiro. Sim. Então eu peguei, quando eu entreguei aquele rapaz, eu entreguei na mão dele e eu falei, olha, isso aqui é pra você comprar o leite da sua filha. Quem tá dando pra você é Deus. Na hora aquele rapaz, no meio da rua, Em prantos. ele caiu na minha frente, começou a chorar Meu na minha Deus. frente. E ele dizia assim, eu passei o dia inteiro fazendo delivery, tentando acessar esse valor aqui. E quando eu vim pra sua casa, da forma como eu vi a voz dizer, ele falou, eu tava vindo pra sua casa e aí eu falei com Deus, eu pedi Deus. Aí foi quando eu associei a voz com Deus. Porque ele falou, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu não pedi uma bênção financeira, eu pedi mais trabalho pra eu conseguir. E ele falou que a bênção dele não depende do que eu faço com as mãos. Então ali já foi algo muito forte. Uau. Nossa. Ele pediu mais trabalho e Deus Olha, falou, tudo e Deus falou arrepiado. assim, não vou te dar mais trabalho, eu vou te dar a bênção. Porque o que eu dou pra você não depende do que você faz, pensa, age, não. O que eu dou pra você é incondicional. Com o seu esforço, né? Tá aqui. Não negligenciando o esforço, mas com Deus é assim. Se ele quiser Sim. fazer, ele vai fazer. Sim. Ele começou a chorar na minha frente e aquilo mexeu muito comigo. Acho que mexeu mais comigo do que com ele. Porque eu desci, Fernando, pra casa e eu fiquei desesperado. Comecei a chorar, aquilo que foi, o que foi. Eu falei, você não tá entendendo, cara. O cara tá lá chorando, o cara não consegue nem sair com a moto. E aí eu senti dentro de mim uma impressão de espírito. Madrugada e jejum, madrugada e jejum. 3 meses. Vinha picado isso pra mim, e aí eu decidi então, falei, e aquilo ficou forte dentro de mim, eu falei que elas vão fazer um jejum de 3 meses. Todos os dias de madrugada nós vamos levantar e nós vamos, eu quero entender o que tá acontecendo. Eu não tenho nada a perder. Eu preciso entender o que é isso, o que tá acontecendo. E já na terceira semana de jejum, a gente literalmente, nós em concordância paramos com tudo, Uhum. né? E focamos nisso, sabe? Contudo, ações normais de casal, essa coisa, nós paramos com toda essa dinâmica, né? E focamos nisso na terceira semana. Eu tive a maior experiência da minha vida. Uau. Numa das madrugadas, orando, eu fui tomado dentro do meu quarto, fui batizado em línguas estranhas. Meu Deus. E Glória a Deus. eu literalmente tava deitado e eu senti uma mão me tocar, muito, muito macia, inclusive. Eu abracei a Keila com um desespero muito grande. Eu falei, Keila, tem alguém aqui. Eu sei que talvez pra muitos pareça loucura o que eu vou dizer aqui, mas eu preciso falar. Tem que porque falar, pra mim sim. foi real. Uau. E eu abracei a Keila, o que foi? Que desesperado. Eu falei, tem alguém aqui. A pessoa me tocou de novo, assim, mas com muito carinho. E aí, eu continuei abraçado com a Keila. Daí, eu escutei de novo a mesma voz dizendo assim, fez bem o rei posar em sua casa hoje. Põe-se de joelho. Então, Deus exigiu um posicionamento meu de acordo com a presença dele naquele momento. Eu me coloquei. Quando eu me coloquei de joelho, eu fui tomado em línguas estranhas. A Keila falou que por línguas que ela nunca ouviu, parecia uma mistura de mandarim com outras coisas. Eu não tava mais ali. Eu tava num outro ambiente, em espírito, sentado num tronco de árvore, como se fosse um pomar muito grande com o próprio Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Isso era 3 e pouco da manhã quando começou. Uhum. Eu não tava mais ali. E o Espírito Santo começou a falar comigo questões particulares, íntimas, dizendo que tinha um processo muito grande pra fazer na minha vida, que eu precisava passar por um processo de cura muito grande, porque havia um propósito pra ele me entregar
né? Ele falou para mim que existiam perguntas dentro da minha alma que eu fazia a ele, que não era tempo dele responder aquelas perguntas, porque eu não estava Uhum. preparado nem emocionalmente, nem espiritualmente para ouvir a resposta daquelas perguntas, para ouvir a resposta daquelas perguntas, e que a partir daquele momento iria começar um tempo de tratamento novo Uhum. e uma exposição espiritual nova também. E disse também que ele esteve comigo em todos os ambientes, todos os lugares por onde eu passei, desde o dia que eu nasci, ele esteve comigo e que me amava. O amor que eu senti naquele momento foi tão grande, tão grande, tão grande, que a primeira percepção que eu tive naquele lugar que eu tava foi dizer assim: não me manda de volta. Tudo que eu experimentei até hoje não me trouxe nem pra uma fração disso que eu tô sentindo aqui agora. Eu não quero voltar, Sim. me deixa aqui. Ele falou: não. Se eu te proteger da forma como você quer, você não vai executar o chamado que eu tenho pra que você chame. Então, nem sempre o ambiente de proteção é o melhor lugar pra você estar. Uau. Nem sempre o ambiente seguro é o melhor lugar pra você estar. E foi extraordinário. Quando eu voltei pra si, eram mais de 7 horas da manhã. A Keila quase ligando pra emergência já, porque ela tava desesperada, porque é como se eu estivesse em transe. Uhum. E ela sem entender, às vezes me chacoalhando. E eu voltei pra mim. Pra mim aparentemente passaram 5 a 7 minutos na minha concepção, e ela disse que passaram horas. E aí uma vizinha de baixo, lá pelas 8h30 da manhã, veio falar com a gente. Ela falou: não sei o que vocês fizeram aqui. E a vizinha era cristã lá embaixo. Uhum. Né? Em São Paulo, normalmente mora 2 famílias, às vezes até 3, dependendo de onde você estiver no mesmo lugar. Sim. E ela falou assim: lá em casa ninguém conseguiu dormir, a gente foi acometido de uma glória. Meu Deus. De uma glória tão grande, tão grande, tão grande, que em casa ninguém. A gente parou em casa o que tava fazendo, nós começamos a falar em línguas em casa. Era como se o próprio Deus estivesse aqui. Glória a Deus. Muito forte, cara. E eu comecei a perguntar a Deus, falei: Deus, eu fiz a mesma pergunta que Mefibosete fez. Eu fiz a mesma pergunta pra ele. O que faz o Senhor visitar a casa de um cachorro como eu? E naquele momento o Espírito Santo, ele tava me entregando a verdadeira identidade. Amém. Ele falou: não. Me pegou pelas mãos, me colocou na mesa, falou: não, você é meu filho. Uau. Amado, querido, aceito, desejado e projetado para um futuro brilhante. As circunstâncias e tudo que você passou não teve o poder de definir quem você realmente é. Foi muito forte isso pra Uau. mim. Nossa, meu Deus. Foi muito forte. E naquele momento, eu ainda precisava de tratamento, porque, Fernando, nós não podemos nos enganar. Nós somos emoção, corpo e espírito. Espírito. A emoção que eu menciono, eu falo sobre a alma. Uhum. A alma precisa de um cuidado específico. A alma é o que está vinculado com as nossas emoções, a ansiedade, a angústia, trauma. Davi fala: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, porque eu ainda o louvarei. Sim. Ou seja, o espírito de Davi dando ordem para a alma dele. Então a alma precisa de um cuidado específico. Né? Nós viemos em 2015 para cá, para os Estados Unidos da América. Eu quis antecipar algo que Deus queria fazer, só que eu não estava curado para viver ainda a novidade de Deus. É por isso que às vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus não entrega, porque se ele entregar para você agora, a pressão daquilo que ele vai entregar é muito maior daquilo que você está disposto a suportar. Sim. É por isso que ele prepara as nossas estruturas primeiro. E aquela pergunta que eu fiz para Deus: por que eu deveria passar por tudo isso? Porque o Senhor escolheu eu para passar por tudo isso? Deus falou assim: filho, esse é o preço do brilho que você carrega. Um prédio, quanto maior ele é para cima, maior e mais forte deve ser a Abaixo. fundação Uhum. em que ele é suportado. E a minha fundação, filho, vem através de lágrima. Uhum. Triste aquele que pensa que Deus vai te fundamentar com alegria, com carinho, sem opressão. Após ser chamado de filho amado, em Mateus 3, já em Mateus 4, ele é conduzido pelo Espírito ao próprio deserto, para passar fome, para passar sede, para ser tentado. Ser tentado. Jesus primeiro precisava crescer para baixo antes de começar a ter visibilidade e crescer para cima. Mesmo sendo Jesus. Por isso, quando eu vejo alguém de sucesso, quando eu vejo uma pessoa que despontou em alguma área, quando eu vejo alguém investindo, quando eu vejo alguém crescendo e sendo muito próspero, quando eu vejo alguém sendo muito usado por Deus, a primeira coisa que eu penso é: essa pessoa passou por muitos processos. Uhum. Essa pessoa sofreu o que talvez outras pessoas não estavam dispostas a sofrer. Verdade. E Deus me respondeu isso.
falou: você precisou ser cavado para baixo para que eu pudesse levantar você e tornar você visível aos olhos de muitas pessoas. Então Deus respondeu essa pergunta para mim. Uau. Esse é um preço que muitas pessoas não querem pagar. Hoje nós vemos muitas pessoas ministrando e falando sobre uma série de questões, pessoas cheias de conhecimento, mas vazias de Deus. Cheias de autonomia, mas vazias do Espírito. E é visível. Uhum. Então, assim, eu admiro as pessoas que passaram por processos e não negligenciaram os processos, porque os processos moldaram quem essas pessoas são hoje. Sim. Amadureceram, deram resiliência, que é a capacidade de ser esticado. De aguentar pancada. É. E aí chegou isso em todas as áreas da nossa vida. Então eu Sim. precisava cuidar das emoções, Fernando. Muitas pessoas criticam terapia hoje. Não. Eu vim pra cá em 2015, eu entrei num princípio de depressão porque eu negligenciei as primícias da minha vida. Quando você vem para um país como esse, às vezes você negligencia as primícias da sua vida. Então, a tua principal prioridade não é fazer dinheiro, não é criar uma rotina de avanço financeiro. A tua principal prioridade é estabelecer relacionamento com o teu Criador. Sempre vai ser isso. Amém. Quando Deus te criou, desde o Jardim do Éden, ele vinha e visitava a criação dele. Ou seja, ele estava dizendo para Adão e Eva, a vida de vocês só faz sentido se eu continuar visitando vocês. Na verdade, nós somos criados para isso, né? Para ter relacionamento com o Pai. Exatamente. Para adorar. Isso não tá na Bíblia, mas o meu coração queima por isso. Na medida que a terceira parte foi jogada junto com Lúcifer do céu, ficou um espaço gigantesco de adoradores. E nós vamos ocupar esse espaço onde nós vamos adorar ele constantemente no céu. Glória a Deus. Né? Então, eu vim pra cá, tive esse princípio de depressão, porque eu negligenciei. Muitas pessoas hoje que estão aqui estão negligenciando a voz de Deus por conta de outras diretrizes. Uhum. E é o tempo de voltar. É o tempo de estabelecer na tua casa a Arca da Aliança. Porque quando o investimento não fizer sentido, quando a família não fizer sentido, quando nada ao teu redor corresponder ao que você está pensando, buscando ou idealizando, a presença vai fazer todo sentido. Uhum. Né? Eu não estava preparado e aí nós voltamos pro Brasil. Porque eu não tinha acabado o ciclo lá. Então, não fure ciclos. Eu quis antecipar algo sem estar preparado. Nós voltamos pro Brasil. E na empresa que eu trabalhava, numa outra empresa, ela tinha um acesso a um hospital e tinha psicólogos. Eu sempre fui muito... Eu não gostava, eu achava que isso não fazia sentido. Sim. Tinha preconceito. Exatamente. E eu assumi, então, um tratamento. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Que bom, mano. Durante 1 ano e meio, eu fui tratado, eu descobri que eu tinha raiva da minha mãe. Porque ela depositou um peso sobre a minha vida que não era meu, uma responsabilidade que não era minha. Uhum. Eu descobri isso e aí eu liberei ela, eu precisei pedir perdão pra ela. Então eu amava tanto ela que o amor escondia a raiva que eu tinha dela. É. Né? Então, assim, a respeito do meu padrasto, a respeito do meu pai. Então eu voltei, fiz a terapia de 1 ano e meio, foi extraordinário. Tive a oportunidade de rever meu pai biológico. Eu conto isso no livro também. Né? Ele tinha tido alguns AVCs já. E Deus me deu a oportunidade de ir até ele. Ele morava em São Paulo, na região da Lapa. Ah, então foi nessa época. Então você veio para os Estados Unidos, ficou Exato. um tempo e voltou. Exatamente. Pra- Eu vim em 2015 e voltei no final de 2016. Entendi. Porque havia ciclos lá que precisavam fechar. Ser fechado, sim, entendi. Perfeito. E aí, nesse meio tempo que eu passei lá, de 2017 até 2020, alguma coisa, que quando eu voltei, Aham. esses 5, 6 anos que eu passei lá, foi o tempo que foi necessário para fechar todos os ciclos e me trazer cura interior. E eu fui resolver a minha orfandade. Sim. Aí você foi ver seu pai biológico. Fui ver ele, né? Eu tinha ido numa igreja pregar um tempo atrás, né? Porque mesmo eu já ministrava a palavra. Aham. Porque há pessoas que... Porque você tá doente, isso não te impede de ministrar a palavra. Sim. Então há pessoas que hoje estão nos altares, estão ministrando a palavra, mas estão rasgadas por dentro. Uhum. E no livro tem um capítulo bônus que é para ministros, pastores, profetas que estão ministrando a palavra, mas estão em depressão. Estão ministrando a palavra, mas ainda não se identificaram como filhos, Uhum. né? Então tem um capítulo bônus para isso também, porque eu vivi isso. É porque a palavra vem do espírito, né? E a Então. doença, a pessoa tá doente na alma, né? Que Na é o- alma. Olha aí. Isso é muito forte que você É. falou, tá? Poucos têm essa concepção, Fernando. Sim. Poucas pessoas hoje no campo espiritual, porque as igrejas não se importam mais com o espírito, a maior parte das igrejas hoje estão se importando com as emoções, mas eu acho que isso é um capítulo para um próximo podcast. Mas assim, e eu voltei e fui até ele. Eu não sabia, mas ele ia morrer depois de 1 semana e meia. Meu Deus. Então Deus foi perfeito. Quando eu cheguei até ele, eu fui na igreja pregar antes e me deram um relógio no final da pregação. Falou, eu senti de Deus mandou dar esse relógio pra você.
Depois eu peguei, coloquei no bolso, falei, amém. Eu não uso relógio, não tenho muita frequência de usar relógio, mas eu entendo que é algo... E aí eu peguei aquilo e não tava funcionando. Eu falei, Senhor, mas nenhum relógio que funciona, só tá difícil, hein? Peguei aquele relógio. Eu falei, vou pelo menos tentar vender, né? Me auxiliar alguma coisa aqui. Quando eu cheguei na relojaria, o rapaz falou, você não conhece relógio, não? Eu falei, não. Ele falou, não, é assim, ó. Aí ele fez assim, né? Aí ela voltou a funcionar. Ele falou, isso aqui é caro, rapaz. Isso aqui é caro. Eu falei, então eu vou vender. Aí na hora veio a voz de novo, não, você não vai vender. Você vai entregar pro seu pai. E provavelmente você tava E precisando de vender o relógio. tava precisando. Aham. E olha que profético isso. Eu cheguei lá pra entregar o relógio pra ele, entreguei o relógio pra ele. E comecei a falar com ele de Deus. E Deus falou assim, ministra nele. Uau. Ministra, eu falei, olha, Jesus te ama. Ele me trouxe aqui não pra eu reclamar dos abandonos que você me deu, mas pra dizer que independente do que você fez, o amor dele por você transcende tudo isso. Então o amor que Deus Uau. depositou em mim foi tão grande ao ponto Nossa, tô todo arrepiado, ao mano. ponto de transcender os abandonos, de transcender tudo. Eu comecei a ministrar na vida dele. Ele tava dormindo num colchãozinho, jogado no chão. Aquilo cortou meu coração, sabe? Como se fosse um mendigo, assim, na casa que ele tava. E aquilo cortou meu coração. Ele já tinha tido 2 AVCs. Ele tava com um lado parado da cara, sem conseguir falar direito. Eu comecei a ministrar. E Deus falou assim, manda ele repetir. Manda ele me aceitar. Eu falei assim, repete comigo. Eu falei assim, e ele repetia. Eu falei, eu entrego. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Toda aquela dificuldade de falar, me aceita no teu reino. Nossa E aí- Senhora, meu Deus. É incrível porque eu comecei a chorar muito na hora. O amor de Deus novamente estava me constrangendo. Uhum. Aí ele falou isso, eu entreguei o relógio, Deus falou assim, filho, eu lembro como se fosse hoje. Ele te negou a chave da paternidade, mas você não negou pra ele a chave da eternidade. Glória a Deus. Meu Deus. Essa era a resposta que o inferno não esperava. Isso foi um golpe muito baixo em toda a expectativa, plano, projeto maligno. Foi. Depois de 1 semana e meia ele morreu, mais ou menos assim. Meu Deus. Eu Glória a Deus. estava aqui, eu não pude ir no enterro dele, mas eu tinha certeza que independente do que ele tinha feito, através daquela tarde o Espírito Santo tinha conduzido ele pro céu. Salvou ele. E Deus quis me mostrar a realidade que ele estava vivendo, que foi fruto das escolhas que ele mesmo fez, daquilo que ele plantou. Do que plantou. Mas Deus me ensinou a desenvolver misericórdia e não julgamento Amém. naquele momento. Então O fechei o verdadeiro ciclo amor, com né? ele. Mas é difícil acessar esse amor, né? velho? É muito difícil. Porque Deus, ele revela o nosso destino muitas vezes, né? Mas às vezes as pessoas, como você falou, elas não querem passar pelo processo. E o processo para chegar no destino é um processo doloroso, porque na verdade Deus vai usar a sua dor para realizar o teu propósito que tem relação com salvar a dor de outros. E o relógio era profético. E o relógio era totalmente profético. Era a eternidade, era o tempo. O tempo na eternidade. Representava o tempo que ele não teve comigo, mas o tempo pela eternidade que ele ia ter com Deus. Meu Deus. Meu Deus. É muito forte. Glória a Deus, cara. Que Mas bom eu que ainda ele... não estava curado. Né? Eu ressalto isso, que as minhas emoções ainda apontavam para um lado. Não tava curado totalmente, né? Totalmente, Porque né? só esse processo já curou boa parte. Já, do ponto de vista emocional, eu ainda Aham. fiquei triste. Eu falei, eu gostaria tanto de ter um tempo com ele. Sim. Eu gostaria tanto de conhecer ele melhor. Eu gostaria tanto de me ver através das características dele. Porque a criança, ela constantemente olha pro pai e busca no pai características que assemelham a ela mesma. É a Sim. gente com Deus, a gente busca em Deus características que assemelham a nós mesmos, Senhor. E Deus busca em nós características que vão lembrar a ele. Falou, realmente, você é meu filho. Quando você decide fazer o que ele manda, quando você decide obedecer, ele fala, meu filho, a alegria do Senhor é gigantesca. Mas posso te falar, eu também não convivi com meu pai. Na verdade, eu nem conheço meu pai. E um dia eu questionei isso pra Deus. E Deus falou assim, ó, para o que você tem que realizar nesse planeta, não era pra você ter convivido com seu Uau. pai. Porque a gente se assemelha e modela muito as pessoas que a gente convive. Então eu precisava que você tivesse Isso é muito realmente, forte, tem um Fernando. propósito, mas você não era pra você É. conviver com aquela pessoa. Uau. No meu caso, Deus colocou pessoas que trouxeram uma referência paterna muito positiva pra mim. Sim, Né? Mas tem pessoas, Fernando, que não têm uma referência paterna em casa. Às vezes o pai não tá morto, tá vivo, mas é um pai, é um filho órfão de pai vivo. sim, sim. E ele busca características ou busca referências do lado de fora.
E é por isso que muitas crianças ou jovens hoje desenvolvem caráteres que às vezes nem tem nada a ver com o pai dele. Uhum. Como você é assim, seu pai é assim? Porque o pai era ausente e ele buscava referência do lado de fora, Sim. né? Então, E é mais perigoso com meninas. mais perigoso. Porque ela vai buscar Até referência. mudança de orientação sexual, às Mudança de vezes. orientação sexual, às vezes vai buscar uma referência fora de um namorado com uma idade precoce, porque queria o amor de um pai. É. Então isso acontece muito, infelizmente. Eu Isso falo é disso no livro importante, né? também. Você que é pai, ter, né, tempo de qualidade com seu filho, não só realmente, sabe, ficar por perto, né? Você tem que realmente amar e ter tempo de qualidade, servir, educar, ativar a identidade, assim como sua mãe fez com você. Eu lembro que alguns meses atrás o Espírito Santo falou no meu coração assim: apresenta o closet pra tua filha. Você está muito preocupado com pessoas do lado de fora e ainda não apresentou o closet pra ela. Closet, que o Espírito Santo estava dizendo, é um ambiente secreto de oração que ela tem que Sim, desenvolver esse relacionamento com Deus. sim. Então, em outras palavras, foi uma exortação a um nível moderado Uhum, com a minha pessoa. E uhum. eu gostaria também de falar com você que está assistindo. Nós às vezes nos preocupamos tanto, Fernando, com questões do lado de fora, com problemas do lado de fora, que nós esquecemos de cuidar da nossa casa. Então, a Verdade. família é o principal ministério que Deus te entregou e uma das primeiras coisas que Ele vai cobrar de você, vai cobrar de mim, lá em cima. É, Né? Então, família é a base de tudo, e né? aí você, pai, né? Você é a referência da tua casa. Você é a referência divina do teu lar. É, Deus, o teu filho precisa olhar pra você e ver Deus. verdade. E a pergunta que eu faço hoje é: realmente tá assim? Os nossos filhos têm nos olhado e encontrado em nós uma essência divina, de caráter, de dignidade, de Integridade, integridade, porque honra. a sunamita, quando olha pra Eliseu, ele se desloca até o Monte Carmelo. Era muito cansativa a viagem. A sunamita tem uma casa entre Eliseu e o Monte Carmelo. Ela para ele e diz assim: ela fala de longe, né? Ali vai um santo homem de Deus. Por que ela falou santo primeiro? Porque santo está vinculado com a tua dignidade, com o teu caráter, com a tua integridade. Então o céu tem uma expectativa de, antes de ver um homem de Deus, achar um homem de caráter, Uhum, digno, né? sim. Então, assim, nós não podemos esquecer. Há muitos homens de Deus hoje, mas que não são santos. E sem santidade, ninguém vai ver a face dele. Ah, mas santo é só Deus, é só ele. Mas ele pede para que a gente avance em santidade todos os dias. Sim, busca a santificação. Então é muito forte essa questão também. E seu outro pai, o que aconteceu? Voltei, fiz o tratamento emocional, então aquilo foi trazendo uma cura muito grande para mim. Me vinculei a um trabalho social com a Jocum Monte das Águias, que a minha esposa ela foi fazer um voluntariado muito extraordinário lá. Minha esposa serve com coração como eu nunca vi ninguém fazer. A um nível extraordinário, Jocum Monte das Águias, lá no Paraná. Tava no Paraná nessa época. E aquilo tudo foi me moldando. Servir pessoas. Deus estava me ensinando a servir. Uhum, Porque eu entendi que era tudo meritocracia. Eu entendi que eu ia fazer aquilo, desenvolver aquele trabalho, o que eu ia ganhar era consequência daquilo, e eu vim para modelar a minha vida. Eu só queria que eu tivesse uma vida digna, cuidasse da minha casa, da minha família, para que ninguém passasse o que eu passei. Só que não é sobre isso o propósito. Não é você que define para quantas pessoas o teu propósito vai alcançar, para quantas mãos o teu transbordo vai alcançar. E Deus, então, ele estava me ensinando a servir enquanto me tratava. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E eu não sabia disso. E então eu fui aprender a servir crianças, aprender a servir pessoas, a orar por pessoas na madrugada, faziam filas de oração. Eu estava desenvolvendo um chamado profético já com dons muito fortes na época. Deus colocou pessoas extraordinárias. E eu não queria mais vir para cá. Eu estava muito feliz resolvendo o que eu tinha que resolver, fazendo o que eu tinha que fazer, orando, sendo amado e querido. Mas daí Deus começou a usar pessoas. Tem até um nosso pastor do Brasil, pastor Sandro. Ele foi uma das primeiras vezes que eu vi. Ele foi na minha casa fazer uma visita. E ele falou: olha, vai acontecer isso e isso. Uma pessoa que você menos espera vai gerar toda a provisão necessária para te mover para um outro país de onde você saiu e não quer mais voltar. Então, o cara, ele nunca tinha me visto. A gente nunca tinha tido uma conversa prévia. E ele basicamente falou minha vida inteira. E disse que alguém que eu menos esperava ia gerar todo o recurso para que isso acontecesse. Do jeito que ele glória a falou, Deus. aconteceu, né? Mas o outro, o padrasto, né? Então, no livro tem também essa parte. Eu volto, passo por todo esse tratamento e desenvolvo um amor que eu nunca imaginei que eu pudesse desenvolver na minha vida. Então, não era o Erlan mais buscando aprovação, buscando ser aceito, buscando um abraço paterno. Era o Erlan entregando um amor. Eu não estava buscando mais nada. Eu estava transbordando. Eu não Uau, estava buscando cura, eu estava sendo um portador da cura. uau. Então, a meta era eu olhar pra mim
e ver que realmente eu tava amando meu padrasto. Eu imaginei que eu não pudesse fazer isso, que eu não ia ter capacidade física, emocional, espiritual de desenvolver amor. Uhum. Mas o Espírito Santo, ele me levou a momentos. Teve uma vez eu furei o pé com um prego. Criança, corre pra lá e pra cá, atrás, olhando pra cima, furei o pé Sim. com um prego. E doeu muito. Aí meu padrasto veio, me colocou nos ombros dele. Eu morava numa região bem baixa, uns 20 minutos de caminhada pro alto, subindo escadas, até o hospital mais próximo. Me colocou no ombro dele. Eu comecei a chorar tanto naquele ombro dele. Eu lembro como se fosse hoje. Chorei muito. Só que não era por dor na perna. É por estar olhando pra ele e ver que havia partículas de amor dentro dele. Eu falei, poxa. Sim. E Deus falou no meu coração naquele dia, falou, filho, lembra disso, lembra disso, lembra disso. Hoje você tem maturidade pra eu te explicar o que aconteceu. Uhum. Ele sempre te amou. Ele não tinha condições e nenhuma via de canalizar esse amor de dentro pra fora. Não foi ensinado isso pra ele. Sim. Ele foi maltratado, ele foi escorraçado, ele sofreu todo tipo de humilhação que você pode imaginar. Ele tá vivo hoje, é um milagre. Ele não sabe como expressar amor, né? Então, o teu trabalho com ele é ensinar ele a expressar o amor que ele tem e não consegue. Uau. E a única forma de você trazer o que tá dentro pra fora é você mostrar pro que tá dentro o que ele tá perdendo aqui do lado de fora, que é amor. Uhum. Chamar atenção. E transbordei amor sobre a vida dele. Eu já não pedia mais nada, eu que abraçava, eu Uhum. que beijava. E quando você abraçou a primeira vez, como foi? Ele achou muito estranho, É. porque era um relacionamento, quando eu saí de casa, eu não saí bem com ele. Sim. Eu saí porque eu não queria mais estar na presença dele, né? Eu Sim. chegava da escola, da faculdade, e eu não podia fazer barulho, né? Às vezes ele jogava comida fora, às vezes, né? Pra eu nem comer. Então, assim, Nossa. eu não queria me aproximar, eu queria mudar de página. Sim, Deus não sim. muda a página somente, ele restaura as páginas anteriores. Aí quando deu o primeiro abraço, ele estranhou. E eu percebi que havia um bloqueio muito grande dele Sim. Mas daí veio o segundo, veio o terceiro, veio o beijo, veio Deus te abençoe, veio eu Uau. te amo. No final das contas, eu falei o eu te amo pra ele que realmente expressava o que eu sentia. Sim. Então, basicamente, não foi igual ao biológico, mas a externação do amor de Deus aconteceu da mesma forma. E hoje eu tenho um relacionamento totalmente sadio com ele. Glória a Deus. Ele se preocupa comigo diariamente, manda mensagens quase todos os dias. Nossa, que legal. E, e eu sinto no coração dele um arrependimento muito grande de não ter tido essa oportunidade de estar mais próximo quando pôde. Né? Nós não podemos voltar atrás, mas nós podemos corrigir o futuro, né? O presente. Então, hoje ele sente muito por isso, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que foi transformada. Glória a Deus, que benção. Foi transformada por um amor que não foi transformada pela raiva, Uhum. não foi transformada pela surra, não foi transformada. Não. Eu acredito no amor. O amor transcendeu tudo isso. Eu acredito no amor. Deus é justiça. Mas é o principal meio pelo qual ele usa e ama trabalhar pelo amor. Pelo amor. Essa é a principal característica de Deus. Mas isso não Na minha avaliação. Mas isso não significa que ele não vai deixar de cumprir a justiça, né? Vai. É outro ponto, né? O meu pai biológico ficou naquela situação. Então, assim, é impossível nós não vivermos os frutos daquilo que nós plantamos. Sim. Então, se eu plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. Um exemplo na Bíblia é Davi, né? Orou Exatamente. muito pelo filho, mas o Deus Exatamente. cumpriu a justiça, né? Que ele Exatamente. primeiro não veio ao mundo. A grande realidade é que a penalização que Davi sofreu precisou ser efetuada, independente do quanto Deus amava ele. Exato. E do quanto ele tinha se arrependido de verdade. E do quanto ele tinha se arrependido. Que ele realmente se arrependeu. Uhum. Mas Gálatas 6,9. Do Senhor não se zomba. Tudo quanto nós plantamos, nós iremos colher. Uau. Não que eu fique feliz pela colheita de algumas pessoas. Eu preferiria, dentro do amor que Deus me entregou, que elas não colhessem. Sim, sim. Mas não é assim que funciona. Mas parabéns, não é fácil. Eu acho que o Espírito Santo trabalhou muito forte em você pra você conseguir, né, fazer tudo isso, porque realmente, tenho certeza, tem pessoas que estão assistindo agora e falam, nossa, não passei um pingo do que ele passou e eu não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar minha mãe. Olha o que ele fez. Ele transbordou amor na vida do pai, mesmo depois do pai dele ter feito tudo aquilo com ele. Meu Deus, muito forte, Ilan. Uau. Muito forte. E eu me preparei lá e Deus preparou todas as coisas pra me trazer de volta pra cá. E aqui nós elaboramos, né, na realidade, um projeto. O nome do projeto inicialmente era Resgate. Sim. É um projeto que visava visitar lares e famílias, cuidando das emoções, cuidando do espírito, cuidando da alma, né? E muitas coisas que eu vivi e superei lá atrás, Deus me usou. Em 2024, nós atendemos a quase 100 lares, né? Numa contabilização mais de quase 400 pessoas, né? Uau. A nível familiar mesmo.
e índices de transformação gigantescos, né? Uhum. Então, e aí, paralelo a isso, Deus ele vai desenvolvendo os dons, e Deus ele vai desenvolvendo a atuação espiritual, né? Vai afinando a voz. Então, já não é uma voz que você vê somente, mas são sonhos que você interpreta. Uhum. Deus ele é infinito. Quanto mais dele você quiser, mais dele você vai alcançar. Uau, quanto mais acesso você dá ao dom, mais você Exatamente. recebe. É, Mas você tem que, pra fazer isso, também você tem que usar, né, o dom, tem que né? usar. É, na realidade, um dos principais meios para que o dom cresça e avance e multiplique é você utilizando. Entendi. Né? Deus te deu um dom, por exemplo, de falar em línguas. Quanto mais você usa, mais esse dom multiplica. Entendi. Né? Deus te deu um dom, por exemplo, de interpretação de sonhos. Quanto mais você usa esse dom. Né? E eu questionei Deus. Em 2024, eu interpretei tanto sonho que eu fiquei desgastado. Falei, eu não quero mais mexer com isso. Deus falou, não, eu preciso levar o teu dom para um outro nível. E a única forma de eu fazer isso é você usando esse dom. Uhum. É como se a cada vez que eu usasse, eu expandisse Sim. mais e mais. Uau. Então, assim, hoje um dos principais chamados, uma das principais características do meu chamado profético. E esse é o que você transbordou aqui nesse aqui, né? Exatamente. A voz de Deus nos sonhos. A gente questiona, às vezes, pessoas de Deus, né? O correto é você olhar para alguém que você admira, mas não simplesmente olhar com alegria, mas olhar com desejo. Uhum. Falar, cara, o que esse é extraordinário que ele carrega. Senhor, o Senhor é ilimitado. Eu já tinha um dom, o dom de interpretação de sonhos, mas eu não desenvolvia ele. Sim. E aí eu passei uns 3 meses e meio, mais ou menos, com Vinícius Iracete. Uhum. Não sei se você conhece, mas é Conheço. alguém que transita bastante nessa área de interpretação. E aquilo me ativou de uma forma tão grande. E a verdade da interpretação tomou conta da minha vida, porque eu interpretava e acontecia segundo a interpretação. E aquilo falou, é real. Uhum. Uma coisa é você falar de algo que você pensa, outra coisa é você ver que é real. Sim. Então, desenvolveu muito essa área. Então, os sonhos hoje, por exemplo, Salomão, a principal conversa que Salomão teve com Deus, o que mudou a realidade de Salomão, foi num sonho. Salomão estava dormindo enquanto o espírito dele estava acessando um nível de autoridade, riqueza e sabedoria que ninguém jamais na Terra alcançaria. Verdade. Verdade. E ele pediu sabedoria, né? E recebeu muito mais do que aquilo que ele pediu. É, E você, Deus fluiu através de você uma profecia pra mim, eu vou até contar aqui, né, ao vivo. E foi muito forte aquele dia, e eu vejo isso assim, e eu falo, meu Deus, como Deus tem usado o profeta Erlan, né? Eu tava numa casa de um amigo nosso, que eu pedi pra você ir pra gente orar na casa dele. Ele tinha quebrado a perna, quase perdeu o pé, né, e tal. E a gente foi lá orar, e tipo assim, eu tava querendo que a família dele fosse abençoada, né, em uma oração lá que a gente sim. tava fazendo aquele dia. E no final, já tinha acabado, quase, né, tinha finalizado. E a minha sobrinha, né, ela falou assim: Deus, se isso for verdade, você vai falar comigo aqui hoje, mas para provar que é verdade, eu vou ser uma das últimas. Você é a última. Aí já tinha acabado. Aí ela falou: Ah, então não é de Deus nada. Aí você virou para ela e começou a profetizar para ela, né, uma mensagem. E depois você olhou para mim e falou: Vocês estão juntos? Aí a gente falou: Não, a gente não tá junto, não. Né? Mas falou, não, mas Deus vê vocês juntos. E a minha cunhada não tava morando comigo nessa época. Depois ela veio, tá morando comigo, Uau. hoje, inclusive. Então já tinha visto o futuro. Aí você olhou pra mim e falou assim: e você fica tranquilo, porque Deus é que entrevista, Deus é que assina. E a gente tinha Uau. acabado de ir numa entrevista pro Green Card, que faltou uns documentos e tal, e a gente foi pra uma entrevista. E foi um caos. Meu filho chorava na entrevista, Uau. um caos. E aí, tipo, a gente falou, meu Deus, o que vai acontecer, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que o homem entendeu o que a gente falou e tal? A gente mandou o que faltava pelo correio, faltou documento na entrevista, aí a gente tem que mandar pelo correio, ele colocou lá, a gente mandou. E aí você falou, fostes testado e fostes aprovado. Essas foram as palavras. Aí eu falei, meu Deus, fui testado e fui aprovado, glória a Deus, eu tô sendo bom, né? Tô fazendo certo, Deus, obrigado. Aí, de repente, você já tinha acabado. Aí você olhou, voltou de novo e falou assim, e Deus vai te trazer uma alegria muito grande nos próximos 7 dias. E essa alegria vai trazer pra vocês muita alegria na família e também liberdade. Eu falei, meu Deus, que forte e tal. E a gente gravou, né, isso, né? Eu subo num Uau. drive e tal. Aí passou exatamente 7 dias, recebemos uma mensagem da imigração. O seu processo foi aprovado. Uau. O Green Card vai estar sendo enviado. Eu falei, Foste testado e foste aprovado. nossa, Uau. foi muito forte. As palavras foi exatamente essa. E é algo que ia trazer liberdade, porque a gente queria ir pro Brasil visitar minha mãe. Uau. E minha mãe não conhecia meu filho. Então a gente tava esperando isso já com muita ansiedade, né? Eu acho que a maioria das pessoas esperam, né? Então foi muito forte isso pra mim. E muito obrigado por deixar ser usado, né? Por deixar ser usado, por transbordar. A gente já foi orar em várias casas, com várias famílias. E as pessoas realmente receberam palavras de bênção, né? Receberam a graça de Deus nas casas. Parabéns por deixar
deixar fluir o amor verdadeiro dele através de você, por deixar fluir o amor dele através de livros transformadores como esse, que veio e que virão muitos outros, tenho certeza absoluta. E eu quero te dar mais um presente, né? Eu sou um dos patrocinadores desse livro, né? Com a minha vida, porque eu sei o quanto é importante para as pessoas entender o que é paternidade. E o canal Prosperando na América é isso, é para ajudar as pessoas a prosperarem. Uau. E não tem como prosperar na América se a gente não coloca Deus acima de todas as coisas. Não tem como prosperar se você não sabe quem você é em Deus. Então Extraordinário. não tem como prosperar aqui nos Estados Unidos se realmente você não entende quem você é e o que você foi chamado para fazer. Então você aceitou o seu chamado, né? Então, além de ter convidado você para contar essa história, a gente vai ter outros episódios com certeza com muito mais histórias, mas eu pesquisei e tem como anunciar, né, esses livros em alguns jornais e revistas. E eu quero dar isso de presente para Uau, você, a gente extraordinário. anunciar aí em pelo menos umas 100 revistas e rádios e levar essa mensagem o mais longe possível. Uau, Entendeu? felizaço. Então é um Glória a Deus presente por que eu sua quero vida. te dar, vou patrocinar esse investimento aí Amém. desse projeto para que as pessoas conheçam também, Amém. entendeu? Amém. Glória a Deus, Fernando. E você que tá vendo esse podcast também, né? Entra nesse projeto, sabe? Compartilha essa história incrível, compartilha essa mensagem, né? Tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas pessoas. Elan, e como que as pessoas te encontram hoje? Então, hoje eu estou no Instagram, que tá... Eu sempre erro meu Instagram. É @erlansalomão. @Erlan Salomão. @erlansalomão. Então, normalmente as pessoas elas mandam muita mensagem pelo Instagram também, né? Muitas dúvidas, questões Erlan espirituais. Salomão 7. Erlan Salomão 7. E Erlan com N. Erlan com A gente vai N. colocar aqui. Pronto. Né, eu amo o número 7, gente, pra quem me conhece. O número Hoje da nós perfeição. estamos no dia 7 do mês 7, Erlan Salomão Erlan 7 Salomão aí. 7. Exatamente. Uau. Então, pode procurar, caso tenha alguma dúvida espiritual. Muitas pessoas sonham e não tem a tradução do sonho também. Às vezes pode ser um aviso, Fernando. Deus tá avisando você para não assinar aquele contrato, não fazer aquela sociedade. Deus tá falando que você precisa falar com alguém antes que a pessoa morra, porque aconteceu recentemente isso. Nossa. O sonho foi exatamente esse. Então, Deus, ele chamou a atenção da filha para falar com a mãe. E a mãe, porque a mãe viria a morrer. Morreu, então quer dizer, Deus deu uma oportunidade para haver aproximação. São sonhos, que na realidade não são somente sonhos, são a voz de Deus que fala através dos sonhos, né? Então, e também para despertar no coração das pessoas que... Eu converso com muitas pessoas que falam assim, eu não tô nem sonhando mais. Mas na medida que começa a ler o livro, volta a sonhar, né? Então é isso, né? Muito bom, muito bom. Então procura lá, Erlan Salomão 7. Pronto. E os projetos hoje, quais são? Então, hoje nós mantemos esse projeto dos lares a uma escala menor por conta das outras atividades, mas nós continuamos fazendo... Nós estamos fazendo também um estilo de mentoria profissional, que atende muitos empresários aqui também, Fernando. Legal. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos visitando empresas onde que está passando por um processo de quebra ou de falência que não está vinculado à racionalidade, não está vinculado à emoção, a pessoa está fazendo tudo certo, né? Mas não caminha, não avança, não está progredindo e não está encontrando, de fato, uma resposta clara. Então, Deus traz essa resposta. Há ações espirituais que você toma no ambiente que muda tudo, né? Eu tenho um exemplo de uma empresa que nós visitamos e a empresa estava num nível de falência bem complicado, quase fechando, os funcionários, assim, os poucos que tinham, já querendo sair da empresa, porque estavam com dúvida se iam receber ou não. E Deus chama o dono da empresa e dá uma direção clara para ele. Fala, uma vez por dia, você vai reunir, antes que comece o turno, você vai fazer uma oração com seus funcionários e você vai começar lendo provérbios. Vai ler um provérbios, vai fazer uma oração. Para que isso? Para atrair a presença de Deus para esse ambiente. Amém. E em 3 semanas, Deus vai trazer um indiano. Esse indiano, ele vai fechar um contrato com vocês, vai mudar a realidade da vida de vocês, de toda essa empresa. E esse contrato vai ser assinado lá em Downtown. Do jeito que Deus falou, ele fez. Uau. Então, e outras empresas que estão passando por situações como essa, de não ter resiliência espiritual, de passar por ambientes onde não consegue prosperar, de não entender. Pessoas que são empresários hoje não avançam por causa de uma palavra de maldição que foi lançada do pai. O pai disse que ele não ia prosperar. Então, no subconsciente dele, ele assumiu aquilo. Então, eventualmente, os negócios quebram, não avançam. Não... Sabe aquela história de que a avó teve câncer, a filha tá tendo câncer, a neta tá desenvolvendo caroços no seio? Sim. Quer dizer, é um padrão que se repete enquanto você não se levanta e fala, não, a partir de mim não mais vai ser assim. Tem que quebrar, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos visitando empresas a fim de levar essa instrução profética nas empresas e tornar as empresas ambientes espirituais também. Muito bom. Então, seus clientes não somente prosperarão junto com você, não somente mudarão de realidade, mas também vão conhecer e vão ser ativados espiritualmente pela tua vida. Então, Muito essa bom. é a proposta para esse ambiente, para esse lugar. Então, a gente está revezando o tempo entre empresas
casas, mas a essência tá sempre nas pessoas, ativando o espírito, né? A gente mencionou um pouco antes, hoje eu tenho uma grande dificuldade com relação à série de pessoas que frequentam algumas igrejas que estimulam muito as emoções. Uhum. Isso é um risco muito grande. Porque se a sua emoção estiver muito forte, teu espírito vai se calar. E o que vai dar direção é o espírito. Sim. O que vai linkar no teu cérebro as ideias extraordinárias É o é espírito. o espírito. Sim. Então nós estamos ativando o espírito numa geração que está ativada emocionalmente. Muito bom. Incrível. É, Sensacional. eu sou uma fraçãozinha, um grãozinho de areia que tá tentando fazer isso, mas eu creio que Deus ele vai replicar essa terra contra os grãos de areia e no final nós iremos ter sim um ambiente todo estruturado com pessoas ativadas pelo espírito. Muito bom. Elaine, se hoje fosse seu último dia e 8 bilhões de pessoas fossem te ver e ouvir a mensagem que você tem no teu coração e elas fossem ser acessadas em todos os celulares, todas as IAs, todas as TVs, todos os outdoors, que mensagem seria essa? É a mensagem da minha vida. Independente do que o mundo te chamou, independente das circunstâncias que você viveu, independente do que você tá vendo no espelho hoje, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Chamada para viver uma eternidade com Ele. Não Amém. por teu merecimento, não porque você fez o que fazer, mas porque Ele te amou primeiro. Uau. Muito Essa forte. seria a minha mensagem. Muito forte. Se pegar o Elan, colocar no liquidificador, espremer. essa frase bem aí. Muito bom. Não Muito tem bom. mais o que agregar. Cara, tenho certeza que esse podcast vai transformar a vida de muitas pessoas, né? Essa mensagem vai ajudar e curar muitos corações, né? E você só consegue... Teve uma hora que você falou assim, eu transbordei cura. E aí veio em mim, só transborda quem tá cheio. Quer dizer que você já estava curado nesse momento, estava transbordando a cura já para outras pessoas. Falei, meu Deus, muito forte. Então, que você continue transbordando cura, que você continue transbordando amor, e que para transbordar você tem que estar cheio. Então, que Deus encha você de todas essas coisas para que você continue transbordando todas essas coisas maravilhosas na vida de tantas pessoas. E parabéns pela sua missão, parabéns pela sua jornada. A gente sabe que não é fácil, é desafiador, mas Deus sempre dá a provisão, né, para todas as coisas. E como você já sabe disso, tem que profetizar para você, né, que todas as coisas que você conquiste, que você realize e que você realize todos os seus sonhos e seus desejos também aqui na Terra. E que você prospere na América de forma sobrenatural, da forma que Deus quer que você prospere. E eu gostaria de falar que você é resposta de oração, Amém. Porque através desse trabalho que você está fazendo com o podcast, eu falei com Deus, Senhor, eu gostaria muito de amplificar um pouco mais essa mensagem, que mais pessoas vissem isso. Me ajuda, me dá uma estratégia. E eu comecei a olhar para um lado e para o outro e eu não vi portas se abrindo. E aí você falou comigo, né? Vamos fazer um podcast. E naquele momento era o Espírito Santo falando comigo, ó, já estou preparando, né? E detalhe, né? Você vem também depois de uma palavra profética, até com o pastor Rony. Sim. Eu acredito que ele vai vir aqui também nesse podcast com você. Vai sim. Ele liberou, falou, olha, Deus vai conduzir você em ambientes dele. Uhum. Então significa que esse podcast, esse projeto é de Deus, porque ele também quer expandir. Amém. Então, você, com certeza, com esse projeto, com a sua vida, tem sido resposta de oração. E do meu coração mesmo, diante das câmeras, né? Eu tenho um carinho gigantesco, um amor muito grande por você, pela sua casa, pela sua família, né? Eu falo diante de Deus, né? A gente já tá há algum tempo que a gente caminha junto, né? De forma indireta, às vezes direta. Mas eu tenho visto o coração de vocês, o desejo de ajudar pessoas, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Que essa terra se replique cada vez mais de pessoas que têm um desejo que vocês têm também. Então, tô muito grato de coração, tá? Obrigado, aqui com irmão. vocês. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Obrigado, viu? Tamo junto. Com Valeu. certeza. Muito obrigado aí por tudo isso. E vamos marcar os próximos episódios. Tem muita Vamos, história aí tem pra gente contar. Muita coisa profética pra falar. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse podcast, você já sabe. Deixa seu like, deixa seu comentário. Chama o Erlan lá também, se você quiser falar com ele, né? Chama ele lá, adiciona ele, segue ele. E aqui embaixo na descrição, como a gente falou, a gente ia deixar um presente para vocês, né? E hoje nós estamos formando educadores financeiros e nós temos hoje uma consultoria financeira à luz da Bíblia, ou seja, uma consultoria financeira com propósito. Então, se você quiser, você pode clicar no link que está aparecendo aí embaixo e você vai receber, através de um dos nossos educadores financeiros com propósito, uma consultoria financeira gratuita para que você possa prosperar na América. Então, uma das primeiras coisas é saber como estão as suas finanças hoje para poder ajudar você a prosperar financeiramente aonde você quer chegar. E exatamente, uma coisa principal é você entender aonde você está hoje e fazer um planejamento para isso. Então, receba uma consultoria gratuita por você ter assistido até aqui e espalhe essa mensagem porque você merece prosperar na América. Bora fazer acontecer. Valeu, pessoal. Tamo junto.